Olá! Episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, aqui dos Estados Unidos. Convido você a acompanhar mais uma história especial. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, nos ajude que o YouTube entregue nosso material, porque toda semana a gente traz um episódio inédito que pode inspirar a sua vida. Afinal de contas, são histórias inéditas de gente de muita luta, de muita coragem, que tem muita coisa boa para falar. Quem eu trago para você hoje é uma brasileira da melhor cidade do Brasil, São Paulo, Guarulhos. Ela vive aqui há 10 anos e lá ela começou a trabalhar muito cedo. Ela foi se especializar, ela trabalhou numa companhia de aviação por muitos anos e veio fazer um testezinho breve aqui de um mês só. Já se passaram 10 anos. Hoje ela é casada, há 8 anos, ela tem um filho lindo de 4. E quando ela chegou aqui, ela trabalhou em padaria, ela foi limpar a casa, ela foi trabalhar em bar. Inclusive, contou uma particularidade dela. Muitas vezes ela só tomava banho, gente, da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, desculpe. Por quê? Para poupar a maquiagem para o próximo trabalho. Não tinha tempo de fazer uma nova maquiagem. E hoje aqui ela tem um spa, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente. É linda, eu tenho certeza que pode virar uma chavezinha aí na sua vida de que tudo é possível. Bem-vinda, Lari! Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Já até me emocionei. A sua história, Lari, a sua história, né? E é por isso que a gente convida as pessoas aqui, para elas abrirem o coração. Claro, nosso tempo é curto, não dá para falar sobre tudo, mas o pouco que você fala já inspira pessoas. É verdade. Né? Ai, eu tô A sua muito feliz. trajetória, você olhar para trás, da onde você veio e cada passo que você tem dado, isso vale a pena, né? Essa percepção do seu próprio progresso. Com certeza. Né? Eu não falei também, mas hoje ela tem o privilégio de viver pertinho da mãe dela. Ela conseguiu trazer a mãe dela, que é uma rede de apoio que faz toda a diferença na vida da gente, né? Principalmente quando a gente tem filho. Então, mas nem sempre foi fácil e ela vai contar um pouquinho pra gente. Vou contar. Tá emocionada? Tô muito emocionada e tô muito feliz. Você pode ficar um pouquinho nervosa, mas daqui a pouco você vai ver que não tem nada a ver. A gente vai bater naquele papo, igual a gente tava lá no café, que o Costa Café fez questão de servir pra gente hoje, mais uma vez. Maravilhoso. Tava impecável, não tava? Tudo tão gostoso, fresquinho. Tinha um bolinho de aipim que a plateia falou, gente, que bolo é esse? Obrigada, plateia, de estar aqui com a gente hoje, né? Vamos lá, tá feliz então? Já podemos? Podemos. Então, vamos lá. Sua história começa com você ainda muito menina. Ali em São Paulo? Foi ali que você começou a traçar ali seus primeiros passos. Tudo começou quando você era muito jovem. Comecei a trabalhar cedo pra ajudar em casa, assim. Na verdade... Pra sobreviver, né? Eu tinha minha vontade de ter um tênisinho, de ter uma calça e não tinha como, meus pais não tinham como. Então, eu comecei a trabalhar cedo pra ter essa independência, de ter as minhas coisas, né? Porque eu tinha na minha cabeça que... Quando eu dependesse de mim mesma, eu não passaria mais vontade de algumas coisas que... Minha mãe fez tudo o que pôde, até onde pôde. Mas a gente tem sonho, né? Ai, queria uma bolsa. E nada de marca, não. Mas assim, queria uma bolsinha melhor pra ir pra escola. Um pouquinho de dignidade, né? Um tênis. Lembro que o meu primeiro salário, eu comprei um tênis. Eu ganhava R$120. E aí, no segundo, eu dividi, comprei uma calça e uma camiseta. E foi indo. Vamos só fazer uma comparação aqui, Má. Você com um salário, né? Você pegou parte desse salário e comprou um tênis de R$120. Mas isso não era todo o seu salário? Ou era quase? Não, no meu primeiro trabalho era R$120 de salário. Agora você tenta ir comprar, tudo bem que seja um pouco mais de 120 um tênis, você compra uma Havaiana. Nossa. Como as coisas vão mudando, né? Muito. Mas era muito difícil também naquela época, né? Era difícil. E aí, trabalhando assim, eu conseguia... Eu lembro que eu colocava não sei nem se tem hoje em dia, mas aquele cartãozinho que você colocava no ônibus pra ir pra escola. Bilhete eletrônico. Que já não precisava a minha mãe pagar isso pra mim. Na nossa época era um papelzinho, era um passe, né? Chamava passe. Vinha numa cartelona, a gente saía destacando, era uma alegria ver aquele bolinho de passe. Trocava por hot dog, por tudo que era coisa. E você já era mais moderna, você já veio com um bilhetinho eletrônico, era um né? cartãozinho. E aí? E daí, eu sempre almejava mais, né? Aí, se eu consegui depois um trabalho que era 200, eu mudava para de 200. E aí, foi indo até que eu consegui entrar numa empresa melhor. Tá. E lá eu fiquei por um bom tempo, até antes de vir para cá.
Ganhava mais que o meu pai. Olha. Mas aí você teve que estudar, né? Pra você. Eu me formei, eu fui pra faculdade. Você investiu em você. Sim. Então você não usou o seu salário pra comprar só tênis, né, Larissa? Tem De que ficar forma... bem claro. Não, eu já fazia inglês. Minha mãe fazia questão de investir em estudo sempre que ela podia, ela investia em estudo. Então, minha mãe sempre pagou meu inglês. Na minha escola eu tinha aula de espanhol, tanto que eu falo inglês e espanhol fluentemente. Eu falo 3 línguas. E sempre fui interessada em aprender línguas. Eu não falo muitas outras, mas eu sempre arranho alguma coisinha ou outra quando eu vou para algum lugar. Sim. Hoje em dia que eu posso ir para outros países também, eu gosto de aprender um pouquinho da cultura de lá. É. A língua de lá. Quando ela fala assim, a gente já conversou um pouquinho no café, ela não tá falando de uma família de classe média bem estruturada. Ela tá falando de uma família simples. Ela veio de uma família simples, de uma mãe que precisou batalhar muito e por muitos anos sozinha, inclusive. Então, isso é fruto realmente de muito trabalho, de determinação, de focar ali naquele objetivo, né? Então, não pensa que quem se prepara dessa maneira como ela fala, eu falo 3 línguas, rico é assim mesmo. Não tem nada de riqueza, não. Tem sabedoria diferente, né? Porque, pra mim, assim, o estudo, o que a gente aprende, ninguém vai tirar. O que eu aprendi Você não falou tem uma como frase você tirar. boa, eu quero aí, pode falar. É aprender pra não depender. Então, o que eu puder aprender. Mas você não vai usar isso, mas eu gosto de saber disso. Eu fico frustrada quando alguém me pergunta um assunto que foge um pouco de mim, que eu não sei. Eu falo, não, eu preciso pesquisar isso. E que Como é que você eu não vai sei depender isso? de outra pessoa. Como é que eu não sei isso? Eu preciso saber isso. Então, eu me cobro bastante. Eu não preciso que ninguém me cobre. Eu tô sempre me cobrando pra ser melhor comigo. Eu não tenho competição com ninguém. Inclusive, eu quero que todos cresçam. Seu ego é só pra você, Todos né? cresçam, mas eu fico frustrada quando eu não sei algum assunto. Sim. Eu preciso pesquisar, eu preciso saber, eu preciso ser boa naquilo. Tá. E sempre foi assim. Que bom. Eu acho que desde pequena você pegou esse lance de tipo assim, tenho que sobreviver, tenho que ir atrás do meu. Eu tenho que, por mim mesma, ter conhecimento sobre isso. Eu não posso ficar refém de ninguém, eu não posso depender de ninguém. Eu falo que eu já passei muita vontade, então hoje eu não me permito. Obviamente, a gente sendo realista, né? Então, das coisas que são possíveis, eu não me permito passar essa vontade. O que depende pra eu ter isso? É trabalho? Então vai ter que ter trabalho. Hoje em dia eu não aceito mais passar vontade. Se depende de mim, eu vou atrás. Você já aprendeu o caminho, né? Você já aprendeu o caminho. Né? Eu gosto de conquistar. E é correndo atrás, esse realmente é o segredo. Aprender pra não depender. Totalmente. Que legal, que legal. E aí você entra nessa companhia aérea, fica por muito tempo. Quando tem esse estalo de falar assim, vou ali nos Estados Unidos passar um mês. Olha que coisa, eu nunca tive o sonho de morar aqui. Nunca imaginei. Eu fui saber que existia Disney. Eu tinha uns 7 anos pra mais. Eu vi numa fita cassete, um parque, e eu fiquei, o que é isso? E depois de Era um tempo, montão distante, né, Lara? Pra mim existia a minha rua, a rua de cima e a rua de baixo. Era isso que existia pra mim. E até onde eu podia ir, que minha mãe falava, só pode até ali onde eu vejo. Até a casinha ali. Então, não tinha essas coisas, né? Hoje em dia, se tiver uma criança com 3 anos, fala, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra águas de não sei aonde. Não tinha. Então, eu foquei no que eu acreditei que pudesse ser um progresso. Falei, não, eu preciso melhorar o meu inglês. Eu já falava inglês, já tinha uma comunicação. Falei, não, eu quero mais, porque eu acredito que isso vai me levar em outros patamares na minha área. Aí vim pra cá, primeiro mês, você fica, gente, que lugar incrível, tudo é lindo. Você disse que alugou um lugar pra ficar? Aluguei um lugar. Foi o quê? Um hotel? Não, aluguei um quarto. Tipo um Airbnb? Isso. Tá. Tem muitos americanos que já fazem locação direto com escolas, coisas assim. Então, eu vim certinho, fiquei lá em Fort Lauderdale, na casa de uma americana, falava pouco inglês. Na verdade, eu achava que falava muito mais do que eu falava. Que quando você chega aqui, você fala, Ipa, acho que eu não falo tão bem assim. Você tinha mais teoria do que prática, né? Então. E aí, eu fiquei lá, fui vendo as coisas, fui aprender inglês, estudei inglês nesse 1 mês. Achei tudo incrível, tudo muito fácil. Parece que é tudo tão fácil, 1 mês. E aí, eu falei, não, é isso, cara. Eu vou voltar lá, vou melhorar meu inglês. E com 1 ano eu volto. 1 ano eu venho embora, já tá bom. Aí, quando dá 1 ano, você fala, não, mas acho que o meu inglês não tá bom ainda o suficiente. Acho que eu vou ficar mais um tempinho. E quando você vê, você já tá aqui há muito tempo. São 10 anos. Só 10 anos, gente. Passou muito rápido. Até hoje eu fico, gente, o que eu fiz em 10 anos? Tá. Terminando esse 1 mês, o que você fez? Você voltou pro Brasil? Eu voltei. Tá. E aí, eu conversei com o lugar que eu trabalhava, pedi para que eles me desligassem. Foi bem tranquilo, eles me desligaram. E aí, eu apliquei pro visto de estudante. Eu vim como estudante.
E deu tudo muito certo. Aí cheguei, tinha um tempo previsto para eu estudar. E estudei esse tempo, me dedicava muito pro inglês. Aí era assim, tinha que estudar inglês, tinha que trabalhar de dia, trabalhar de noite, trabalhar na folga. Eu trabalhava 7 dias por semana. Eu não tinha dias de folga. Eu tinha, às vezes, algumas horas. Foi quando eu te falei que o meu banho era do pescoço para baixo, porque como era um trabalho que eu tinha que correr para um lugar, correr para o outro, então para poupar maquiagem, para poupar tempo e chegar no horário, que eu odeio não ser pontual. Eu Verdade, tenho que gente. ser- Ela foi bem pontual hoje. Eu tenho que ser pontual. Então, é uma das minhas virtudes. E aí, pra não chegar atrasada, então Mas eu ia, mas eu trabalhava. É, a gente fala rindo, né? Ah, eu tomava banho do pescoço pra baixo pra poupar maquiagem porque não tinha tempo de fazer uma nova. Mas se você parar realmente pra pensar, você não tinha tempo pra você, né? Eu não tinha. Eu não tinha. Tanto que as minhas amigas daquela época, elas falavam, vamos andar de barco amanhã? E eu ficava, não posso, eu preciso trabalhar. Não, mas um dia só. E eu ficava, mas esse um dia vai me faltar. Porque eu sempre, era por mim mesma. Então, eu pagava o quarto, o inglês, eu pagava o celular, o meu carro, o insurance do carro, que eu vim pra cá mais nova, então era bem Seguro caro. do carro pra quem é Nossa, mais nova é a caro, primeira né? carteira e o primeiro carro era muito Você caro. tirou sua carteira, sua primeira, você tinha quantos anos? Aqui, É. eu tinha 10 anos atrás, 21. Então, o seguro é muito mais alto. Era muito caro. Era muito caro. Eu lembro que eu pagava muito caro. Eu falava para as pessoas, como você paga tudo isso? E eu ficava, eu não sei, eu só sei que eu pago. E aí, trabalhava, morava num quarto, que eu não podia cozinhar nesse quarto. E então, eu logo não tinha como fazer comida. E a minha janta era bolacha salgada com manteiga. Por muito tempo. Por muito tempo. Eu ia na Dollar Tree, comprava uma bolacha que se chama Saltine, que eu não sei se tem mais. Tipo uma cream cracker, né? Isso. Tá. Era um pacote grande, assim, que vinha 4 plásticozinho com a bolacha dentro. Grande, assim. Aí eu ia no mercadinho brasileiro, que eu trabalhava lá alguns part-times, e comprava a minha manteiga. E essa era a minha janta. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um frigobar, que eu tenho ele até hoje. Tem um apeguinho nele, sabe? É um filho quase, 10 anos. Ele tá velho, mas eu tenho... Faz mesversário dele até hoje? Ele tá no spa. Olha, ele tá que lá legal. velhinho, mas eu tenho um apego nele, que era a única coisa que eu tinha. No quarto das pessoas são mobiliado, né? Então lá eu colocava a minha manteiga e aquilo foi minha janta por muito tempo. Bolacha, água e sal com manteiga e água pra encher. Mesmo trabalhando em restaurante. Porque os donos Às vezes não tem gente deixavam. que pensa que se trabalha em restaurante, pode comer de tudo, pode pegar o menu lá e falar, hoje eu quero isso. Não, não é assim. Não. Tem restaurante que, inclusive, é tudo contadinho, né? Você errou Cobrava. alguma coisa, você que vai pagar, inclusive. Não é tudo à vontade, Não. assim, né? Então, quer dizer, você passava à vontade lá, mas quando você chegava em casa, a realidade era outra. Bolacha, água e sal, manteiguinha e muita água para estufar aquilo e você... Muitas, nossa, foram muitas vezes. E se acontecia de eu comprar marmitex durante o dia, mesmo ela sendo pequena, eu guardava um pouco para eu comer de noite. Tá. Porque... Ok, nessa correria, né, de estudar à noite, trabalhar, morar na casa de pessoas, em quartos. Há 10 anos atrás, você pagava quanto de aluguel? Só uma curiosidade. O quarto era 600. 10 anos atrás. 600. E você não tinha direito a nem cozinhar. Não. Eu fiz um chá uma vez, deixei um chazinho, eu tava com cólica. Fiz um chazinho, falei, vou tomar um chazinho, vou pro quarto. E ela chegou na hora e falou o que eu tava fazendo usando o fogão. Aí eu, não, eu vou limpar se sujei alguma coisa. É só ferver uma água que eu vou tomar um chá. E você se sente não pertencente, não é sua humilhada, casa. né? É humilhada, essa é a palavra, né? Porque você fritar um ovo, claro, você pode fazer uma lambança ali, né? Mas você esquentar uma água para fazer um chá é um pouquinho demais, né? Mas ok, as regras dela, né? E você aceitou isso. E aí, entre essa loucura toda de não poder fazer nenhum chá onde morava, nesses 2 anos, até você conhecer o seu marido, né? Porque você já 8 anos de casada, praticamente. Esses 2 anos, como foi, assim, essa loucura? O que a Lari fez para continuar nessa rotina de trabalho, de estudo, tem que fazer acontecer? Sempre estudei, sempre trabalhei, sempre gostei de estudar, sempre tava... Eu lembro que quando eu nem imaginava
cursar estética. Eu li a respeito, sempre ficava interessada em ler a respeito, em pesquisar creme, em pesquisar produto, em coisas do tipo. Eu não podia pagar para fazer uma limpeza de pele, então eu falava, não, eu preciso fazer com que eu tenho para cuidar da minha pele. Sempre fui acneica, então eu mesmo colocava água na bacia, eu colocava Claro. toalha em cima para tirar os cravinhos. Uhum. E um dia eu fiquei, cara, é isso. Eu gosto disso. Eu acho que se um dia eu puder, eu vou estudar estética. E quando eu pude, a gente vai fazer 8 anos, então já tinha ali quase uns 3 anos. Casei, depois Você de um conheceu tempo... ele Sim, aqui mesmo, nos tá? conhecemos aqui, Tá. casei. Depois de um tempo que afrouxou um pouquinho as coisas, né? Eu falei, cara, eu queria estudar isso. Eu acho Porque aí que eu você tenho vai aptidão. dividindo um pouco, né? Nossa. Aquilo com a outra pessoa, né? Acho que eu tenho aptidão para isso, eu gosto disso, eu quero cuidar das pessoas, eu quero deixar que as mulheres se sintam mais bonitas, eu gosto disso. E ele falou: não, vai, você tem tudo a ver. Aí comecei a estudar uma coisinha ali, outra aqui, tudo focado na área da estética. Sei muita coisa da estética, não pratico todas, mas sei muito, gosto de saber, tenho que saber. E aí fui estudando, estudando, estudando. Atendi um pouco na minha casa, mas não me sentia à vontade. Na casa da gente, né? Às vezes a gente não sente muita vontade. Falei, não, enquanto eu não puder, de repente, ter alguma coisa, então eu vou ficar no bar mesmo. Porque era um extra ainda, que no bar eu tava. E aí, continuei no bar por muitos anos. E aí, um dia eu prometi pra mim. Eu falei, eu só vou sair daqui quando for o meu negócio. Não, eu vou ficar aqui até o dia que Deus quiser. E aí, aconteceu. Aconteceu. Juntando ali, um lonzinho aqui. Tá. Essa realização de um sonho, né? Ela vem depois de que você tá casada, então. Sim. Porque alguém te apoiou, né? Apoiou Muito. os seus sonhos Sim. ali, quando você viu que era aquilo que você ia gostar de fazer, vou fazer esse sonho, então, se tornar real, né? Uhum. E aí, do lado de alguém, parceiro, que apoiou isso, Sim. e aí as coisas ficaram mais fáceis, Nossa, né? graças a Deus. Tá. Ele cuida das coisas da casa e aí geralmente não fica pesado pra mim, aí eu cuido das coisas da estética. Tá. Então, se não tivesse a ajuda dele, aconteceria, porque eu faço acontecer, mas talvez levaria mais tempo. Sim, às vezes seria mais duro também, É. né? Não só o tempo, não é fácil, né? Não. Lari, conta um pouquinho pra mim como é essa experiência de viver em outro país e ter o privilégio de conseguir trazer a mãezinha pra viver assim do seu lado. Então, eu sou muito grata por tê-la aqui, porque assim, pouquíssimas das colegas, amigas que eu tenho não têm esse privilégio. Muitas a mãe nem tem Eu acho que a maioria, né? possibilidade de vir. Acho que a maioria não tem. Exatamente. Então, quando aconteceu a fatalidade, né, que o meu padrasto... Ela ficou viúva, né? Ela ficou Tá. viúva. E aí, quando ela ficou viúva, a minha vida aqui ficou o dobro de preocupação. Porque o que eu tinha na minha cabeça? Viúva, morava numa chácara, né? Eu tinha comigo. Meu Deus, minha mãe, 2 aposentadorias. A filha nos Estados Unidos, que as pessoas devem achar que tá nadando no dinheiro. Eu ficava, gente, minha mãe sozinha lá. Eu ficava desesperada. Se eu ligava, se eu mandava uma mensagem, não atendia, eu já buscava nas câmeras que tinha em volta, mas não tinha câmera dentro. Foi bem difícil. Eu ficava, ai, mãe, só precisa vir embora logo. Vem ficar comigo logo. Porque tudo isso que você diz chama atenção, né? Sim. Viúva, sozinha, 2 aposentadorias, mais dinheiro do que o Exato. normal. Uma filha que mora fora tem condições, é rica, milionária. Então, assim, deixa ela muito vulnerável tudo isso. Não, era um E alarme o sozinha, tempo né, inteiro numa pra mim. chácara, nossa, você não... Você ia viver sem paz, né, Lari? Eu não tinha. Qualquer momento que eu mandava uma mensagem, ou eu ligava, ela não atendia, eu ficava muito preocupada. Se a gente tava falando por vídeo, ela falava, nossa, peraí, só um minuto. Acho que eu tô escutando barulho. Eu ficava desesperada, mas graças a Deus, assim, o dia que ela veio foi muito emocionante. Ela veio, ela e meus gatos, meus 3 gatinhos, que ficavam com ela e veio embora. E viemos todos felizes hoje, graças a Deus. Ela tá aqui quanto tempo? Ela vai fazer agora em abril 4 anos. Ah, que legal. É. Que legal. Uhum. Não é iniciante, então, já Não. tá aí. Exatamente. E me fala uma coisa, essa rede de apoio, né, na hora que a Lari se torna mãe, né? Você imaginou que ia ser dessa forma? Porque a vida aqui já é tão sozinha. Nossa. E quando a gente é sozinha, ainda mais quando a gente tem um filho, às vezes depende de uma babá, de uma escola, de alguém. E você
fala, meu, tô perdida, né? Muita gente até desanima de ser Muito. mãe, porque quando você para e pensa nessa parte, você fala, Carreira, não, trabalho. isso. E é em cima da mulher, né? Querendo ou não, é a mulher meio que para a vida, assim. E a Sim. gente tem um tempo, a gente tem um prazo. Então, quando meu menino fez 3 meses, eu voltei a trabalhar. Eu não aguentava mais. Aham. Eu sou uma pessoa ativa, eu sou. Sempre trabalhei. Então, meu marido chegou em casa e eu falei pra ele: eu preciso trabalhar, tô ficando maluca. E ele falou: se pra você se sentir melhor, você precisa sair e trabalhar, vai trabalhar. E ele trabalhava de dia, eu trabalhava de noite, bar. E aí trabalhei. Quando meu menino tinha. Ia fazer quase 1 ano, foi que ela conseguiu vir pra cá, finalmente. E aí eu fiquei tranquila, assim, porque eu fazia double shift. Eu entrava no bar 11 da manhã, que eu optei por trabalhar de dia depois que eu tive meu menino, porque antes eu trabalhava até amanhecer o dia, 5 da manhã, chegava em casa 6 da manhã, fica até você limpar o bar. Você falou um pouquinho sobre você ficar olhando o dia passar pelo vidro da janela do bar. O dia fica escuro, inclusive, né? Eu Ele falei nisso pra você. falou. Eu tinha muito isso, assim. É Você uma coisa que ficou sente marcada, você uma falou, né? coisinha, é porque eu ficava ali atrás do bar e aí eu chegava. Isso nesse bar que eu entrava às 11. Mas no bar que eu entrava às 9, eu entrava no mercado. E aí eu ficava vendo escurecer. Às 5, era o mesmo dono, é um complexo. Que vem salão. Calma, salão, mercado e o bar, que é um restaurante. Ok. Então eu trabalhava no mercado e por dentro do corredor, eu dava 5 horas, eu ia pra lá. E eu ficava vendo, gente, o dia inteiro, eu aqui dentro. Isso aí é 4 da manhã. Eu fazia 19 horas nessa época. Entrava às 9 e saía às 4. Eu ficava, meu Deus, que tem o ponto, né? Quando você faz o seu cloquinho, seu clock, mostra lá, tipo, quantas horas você trabalhou. Eu ficava, meu Deus, eu trabalhei 19 horas de pé. Eu não vi, assim, eu vi o dia pela janela. Então, realmente, isso marcou, assim, por um bom tempo. Mas quando eu tive meu menino, eu saí da noite, porque eu gostava mais de noite, porque, obviamente, à noite, né, é mais movimentado, Mais dinheiro, mais né? dinheiro, final de semana. E aí eu fui para um bar que eu trabalhava de dia. Eu trabalhava das 11 às 7. Na verdade, o bar abria meio-dia, mas eu tinha que chegar antes, cortar fruta, fazer o setup do bar. Tá. E aí, pra estar em casa à noite com meu menino, então eu preferia de dia. Ganhava menos, mas como eu era a única que tinha filho, as meninas brigavam por estar à noite e no final de semana, né? E aí eu ficava de dia e à noite estava em casa. E foi esse último bar que eu trabalhei que eu falei, Senhor, é daqui pro meu negócio. E aconteceu. Traumatiza até, né, Lari? É. E aí a sua mãe chega, ufa! Ai, glória a Deus. Minha mãe chegou e se tornou tudo mais fácil. E hoje em dia eu falo, a casa é dela, ela tirou a toalha daqui, botou aqui. Mãe, é Tudo do jeito que a bem. senhora quiser. Temos Ou seja, o diferenças. que você viveu te ensinou a ter um valor, né? Que se Nossa. não fosse tudo que você passou, você não ia ter, né? Não tinha. Desde a da bolacha água e sal até o dia passar e você tá olhando ele pela janela. Ou 1 ano que você ficou com seu filho sem uma rede de apoio. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu pedi pra ele, será que a sua mãe se importa de eu fazer um macarrão com salsicha? Porque eu tô com tanta vontade. Porque eu sempre cozinhei. Inclusive, eu amo cozinhar. E não tem, assim, pelo menos onde eu moro lá, não tem mercado, perdão, não tem restaurante com macarrão e salsicha. Eu tinha tanta vontade. Porque eu falava, bom, se eu for num restaurante, a Marmitex ali, alguma coisa, é mais um arroz, feijão, carne, batata. Eu queria macarrão com O prato da salsicha. infância. Eu pedi pra ele, será que ela se importa se eu usar a cozinha dela? Ele, não. Então, a primeira comida que ele fez que eu fiz foi macarrão com salsicha. Ai, mas eu comi. Era o que eu tava desejando no momento. E deu certo. Hoje em dia eu tenho a minha casa, a minha cozinha, a cozinha que Você eu quero, pode a fazer hora que eu quero. um macarrão com salsicha a hora que você quiser. Ai, glória a Deus por isso. Vocês comem comida normal do Brasil? Você, sua mãe, vocês Eu cozinham? cozinho. Aham. Eu faço meu arroz, eu faço lasanha. Eu cozinho tudo, na verdade. Eu gosto muito de cozinhar. É o meu momento, assim. Saio do trabalho, pego meu menino e vou pra casa E cozinhar. você vê o que você teve que passar, você morar num lugar onde você não podia fazer um chá. Isso é provação, né, Lari? Nossa, é demais. É demais. E aí eu contava assim pra minha mãe, e minha mãe ficava, pra que isso? Vem embora. O que você tá
tá fazendo aí? Eu sofri tanto pra te dar uma educação. E você aí, com fome, com isso. Eu ficava... Não, na verdade, da fome eu não contava. Da bolacha eu não contava. A maioria das Mas- pessoas escondem um pouco, né? Não quer levar a preocupação, não quer levar esse sentimento pra mãe ficar preocupada, pra família, né? Uhum. Então sempre esconde um Ameniza, pouquinho. né? Eu não vou contar os detalhes, não. Enquanto isso, muitas pessoas acham que o dinheiro tá brotando ali na nossa árvore. E Nossa. você, tudo que você queria era um macarrão com salsicha, seu sonho. Era o meu sonho. No momento, exatamente. E é muito, muito assim, a gente vai conquistando as coisas e você não, como graças a Deus a gente conquista, né? A gente trabalha para conquistar, a gente não para muito para fazer uma retrospectiva. Às vezes eu tô conversando com meu esposo, eu conto alguma coisa da minha infância e ele fica, é sério isso? Tipo, você vivia isso? E eu fico, sim, eu vivia isso. E ele fica, nossa, eu não imaginava. E aí teve um dia que eu tava falando exatamente sobre isso. Que eu morei numa casa que não tinha parede, né? A gente colocava para dividir o quarto, né, da minha irmã com minha mãe e o Kiko. A gente colocava o guarda-roupa e uma cortina, né? Vinha a cortina Se e o guarda-roupa. identificou, né? Era assim também? Mas isso Era. foi na infância, isso foi depois de casado, porque a casa que foi morar também teve que fazer isso. Ou seja, não tem parede, a gente faz a nossa. Exato. Então a gente. E aí eu comentei com meu marido, né? Se chorar, nós vamos chorar também. Porque agora a gente se identificou. Era cortina e vinha o Vocês guarda-roupa. usavam o guarda-roupa pra Pra ser a parede. definir Pra cada definir cômodo. assim, né? Entre lados. Porque a gente falava que a gente morava num vagão de trem. Porque era uma reta, né? E era dividido assim. A única que tinha a parede era a parte da cozinha, que dava pro banheiro. Então, o banheiro tinha porta, mas não tinha box, não tinha azulejo, não tinha piso. Era no cimento. Então, a gente morava nesse vagão de trem. E aí, eu comentando com meu esposo. Falei assim pra ele, nossa, é verdade. Gente, eu tenho uma casa linda, graças a Deus. Eu tenho parede, eu tenho porta. E a gente não se atenta a esses detalhes, porque a gente vai vivendo e conquistando. Fica ali no automático, E né? querendo Chega uma mais. hora que... Eu quero mais. Se você ganha 2, você quer ganhar 5. Se você ganhar assim. E não tá errado. Desde que você não prejudique ninguém, não passe por cima de ninguém, não tem nada de errado nisso. Nós somos herdeiras Exatamente. de um Deus maravilhoso. Então, Desde que isso tudo não que seja é nosso, o que é mais importante, né? Que você perca a dignidade por conta disso. Não, tudo que é nosso vem até a gente. Dá um jeito de vir até a gente. Mas como é importante a gente falar, nossa, Senhor, da onde o Senhor me tirou, onde o Senhor me colocou, que maravilha. É só conquista. É muito bom. E às vezes, se a gente começa a falar sobre isso, realmente, quem nem não sabe o que é, não passou nem perto disso, acha até fantasioso. O meu né? marido Fica o quê? É. Não, você. Sim, gente, já morei numa casa que não tinha fechadura. A gente encostava e tinha um tipo, chamava tramela quando era pequeno, assim, que baixava o negócio, enganchava ali travava a porta. Essa porta não tinha chave, maçaneta? Não. Pra gente era normal, né? Então, Era por isso que eu realidade, sempre era falo, às realidade. vezes no seu pior dia hoje, Lari, tem, às vezes, uma outra pessoa que tá morando sem parede que queria estar no seu lugar. Na verdade, hoje em dia, nós vivemos coisas que tem pessoas sonhando em viver. Então, assim, com todas as dificuldades, porque todo mundo tem a sua, seja ela qual for. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho Então, hoje. o segredo é exercitar a gratidão, né? Também. Muito. Principalmente. Muito importante. Ufa! Ai, mas é muito legal também a gente olhar para trás e ver o quanto isso ensinou a gente, né? Porque talvez se tudo tivesse sido fácil na sua vida, Nossa. se tivesse chegado para você as coisas assim, ó, de bandeja, você não teria se tornado a pessoa que você é hoje. Então tudo isso faz parte da sua história, de quem você é, né? A minha resiliência me trouxe, acho que onde eu tô, assim. Muita fé também, viu? Sim, Porque nos nossa. momentos de solidão, assim... Mais é a aqui, minha né? opinião, né? Mais aqui, né? Se você não tem nada para se apegar, seja o que for que você acredite que existe. Se você não tiver nada para se apegar, fica muito mais vazio. É desesperador.
É desesperador você ficar, meu Deus, eu tô Não sozinha. segurar na mão de não- ninguém, né? Tem que segurar pelo menos não, tem que segurar na mão de Deus, né? Tem que ter fé em alguma coisa. E eu acredito em Deus e tudo que eu conquistei, onde eu cheguei. Imagina, até o fato de eu estar aqui hoje. Sim! Maior prazer. E eu também! Tudo tem essa ligação. A gente dividiu Deus os é cômodos com maravilhoso. guarda-roupa. Olha aqui onde a gente tá, gente! Vencemos! De São Paulo, diretamente de São Paulo, É. da periferia. De grupo pro mundo. Olha que dupla, gente, diretamente de São Paulo, da periferia, É. dos piores perrengues da Nossa, vida. Sim, Nós aqui. exatamente. Mas isso de maneira alguma faz com que a gente esqueça da onde a gente veio, né, Lari? Jamais. Jamais eu tenho humildade totalmente para saber de onde eu vim e onde eu quero chegar. Mas eu sei que muitos perrengues. Sim. Bom, vamos falar então desse negócio aí que você sonhou em ter, batalhou, foi estudar. Quando acontece isso, a ideia é o mesmo lugar que você está instalada, você mudou de lugar, já o seu spa. Vamos lá, conta pra gente, apresenta esse spa aí pra gente. Eu tive um sonho uma vez e eu não lembro os sonhos que eu tenho. E eu acordo irritada, porque eu fico, nossa, minha cabeça trabalhou a noite inteira, eu acordo cansada e eu não lembro. E eu lembrei desse dia e ficava um nome na minha cabeça, inefável, inefável, inefável. E a gente vai fazer o quê, né? No Google lá, o que é inefável que tá na minha cabeça? E a tradução era assim, é algo tão incrível que não tem palavras que possa explicar. Eu fiquei, gente, que loucura. Um dia, se eu tiver uma coisa, eu vou colocar esse nome. E ficou, passou. E aí, tô aqui. E aí eu falei, quando começou a surgir aquele desejo que ainda não era possível, eu ficava, gente, é esse nome. Só que eu queria que fosse pro inglês. E eu pesquisei que existia o Ineffable, né? O Ineffable era a tradução, que é exatamente a mesma coisa em inglês. E aí, quando as coisas foram acontecendo, eu só acrescentei o beauty, né? Porque é beleza inefável. Né? Aquilo que é tão lindo que não tem palavras que possam explicar. E aí, vai fazer 2 anos, que eu abri em 2024, vai fazer 2 anos. Tô no mesmo lugar, tô em Pompano. E trabalho com a beleza feminina, também masculina, porque homem também merece, tem direito de ficar bonito. Sim. Mas foi uma área, de começo, assim, pensada, que reunisse todos os serviços, porque eu pensei até numa necessidade minha também. Depois que eu já consegui ir pros lugares, fazer minhas coisas, não precisava fazer em casa. Sim. A segunda, às vezes você só tem a segunda de folga. Geralmente bar é assim. Sim. Só a segunda. E na segunda você não consegue fazer tudo. Porque às vezes muitos salões não abrem de segunda. Eu mesmo não abro de segunda. Sim. Então, assim, é unha num lugar, depilação em outro, cabelo em outro. Eu falei, gente, não. Se eu conseguir, eu quero tudo. Centralizar, Tem que ter porque tudo. isso ajuda a pessoa, principalmente aquela que não tem tempo. Vê pra você como que foi. Difícil um tempo ali pra se arrumar. Tinha às vezes que reaproveitar ali a maquiagem. Então, isso funciona, isso ajuda a pessoa. Principalmente nessa vida que tão corrida, né? Corrida. As meninas sempre também estão lá. Quer um cafezinho? Não, eu já tô indo embora, já tenho que trabalhar. Então, é um espaço que reúne todos os serviços. Como foi o pensar em encontrar o lugar certo? Eu já tinha na minha cabeça. Tá. Eu visualizo as coisas antes dela acontecer. Eu não sei se é uma premonição, eu não sei se é um déjà vu, eu não sei se eu que crio e as coisas materializam. Eu acho que você sei- abençoa o que você quer que dê certo. Se você for no meu spa, ele é a maquete que tinha na minha cabeça. Desde a cor do sofá, aonde está concentrado o balcão, exatamente tudo. Se eu for, não, quando eu for. Você Pode me esperar lá. Você vai, com certeza. Então, você buscou a instalação, o lugar. Comecei a procurar lugar. Estrategicamente. Deixa eu Só ver que se é eu um lugar. ainda estava no bar. Ah, então, tá. eu não tinha dias para ir. Então, nisso, meu esposo me ajudou muito, porque ele já tinha uma flexibilidade maior. Ele ia fazer vídeos e eu falava, não, esse não. Aí ele ia fazer vídeos, aí, não, esse tá muito caro. E aí, eu realmente não fui procurar. Ele ficava vendo e mandava para mim, eu lá no bar. Não, esse não, cancela esse. E ele mandou um, e ele andava, tadinho, ele andava muito atrás disso. Ele é bem branquinho, ele chega a ficava vermelho do sol, que ele andando nos malls abertos, né? Sim. E aí, eu vi um e falei, que lindo! Não tem como eu ver esse? Aí, ele conversou com a corretora, eu vi e me apaixonei. Aí, eu entrei, falei, é aqui, tem que ser aqui. Já imaginei
exatamente tudo do jeito que eu queria. E aí falei, corretora, aquele processo, prova isso, não prova aquilo. Aí foi. Aluguei, deu certo. Como foi a Nossa. instalação, o planejamento de tudo isso? Gente, Você fez sozinha? Você fez muito- com a ajuda dele? não, aí o que acontece? Aí as coisas do spa ficou por minha conta, eu já saí do meu trabalho, aí você fica naquela, né? Porque aqui a gente ganha por dia que trabalha. Aí você não tem um dia mais, você não tá trabalhando mais, você fica, meu Deus, eu não tô mais trabalhando. O que eu vou fazer agora? Não, eu falei, não, pera, eu tô trabalhando agora pra construir o meu futuro, as minhas coisas. Então eu não vou pensar com esse pensamento de escassez. Então, aí comecei a procurar licença, obviamente a gente vai em cidade, aperfeiçoa, tira licença disso, daquilo, tudo regularizado, graças a Deus. E foi indo, fui montando. Aí chegava um móvel, eu montava, eu pedia meu marido ajuda. Foi uma força-tarefa. Todo mundo me ajudou. Todo mundo. Hoje você está quase 2 anos atendendo lá. Quantos profissionais trabalham com você? Eu tenho a minha menina que faz a parte dos cílios, sobrancelha, Tá. maravilhosa. Tá. Tem a minha mão direita, minha recepcionista, minha assistente Késia. Sem a Késia, não tem como. Não tem como, porque ela realmente me ajuda Tá muito. aqui, gente, no meio da plateia, ó. Sim. Ajudando a gente Ficou aqui. vermelha. Eu tenho a minha outra maravilhosa, que ela faz a parte facial, faz limpeza de pele, também cuida de Sim, já sobrancelhas. são 3 essas meninas aí. Exatamente. Tem a minha manicure, maravilhosa, incrível, Candyzinha, um beijo também, maravilhosa. Eu tenho uma que tá entrando agora, que é de depilação. Estamos fechando dias certinhos, flexibilizar tudo. Então, são, 5. vamos contar, Com 5 você. comigo. Teve época que eu já tive mais. Mas, às vezes, menos é melhor. Não, eu acho que você tem que prezar realmente pela qualidade, né? Pela Exatamente. quantidade. Às vezes você pega um profissional porque acha que está faltando alguma coisa só para preencher aquilo, e isso vai Afasta o cliente. e vai te trazer dor de cabeça também, né? É. E aí hoje vocês estão bem alinhadinhas assim, mas Sim. crescendo. Sim. De vez em quando Até chega mais porque bastante de nós ali faz mais que um serviço, então a gente consegue. Eu faço quase todos, então não tem como passar e ir embora. Vamos atender. É, né? Nesses 2 anos, Uhum. o que você acha que mais as pessoas, as mulheres, estão buscando, assim, do seu spa? Qual é o tipo de serviço? Claro que cada um gosta de uma coisa e tal, mas na sua maioria é a manicure, é os cílios, é a pele? Eu acho que a manicure tem uma rotatividade boa. Tá. Ninguém quer muito ficar sem fazer. Não generalizando, mas Sim. as meninas gostam de cuidar das unhas. Sim. Ela faz com a unha tradicional? Qual é a técnica dela? Faz gel e faz tradicional. Ok. Muito boa. Tá. E a área também do bronze. Eu acho que o bronze é o carro-chefe, que é a minha área. De vocês lá. Muito, muito mesmo. Já assim. vai pra praia pronta, praticamente. As meninas são fiéis. Elas fazem, mesmo se vai para um barco, as meninas falam, eu quero ir com a minha marquinha pro barco. Tá. Para você ficar assim, ficar uma cor legal, você precisa de um número mínimo de sessões? Tem um Você tem protocolo? pacotes? Tenho, Tá, um se você quiser falar protocolo. dos pacotes, é legal você falar, né? Que é a Vamos sua falar. área, que tem um monte de gente assistindo, Sim. que já vai sabendo mais ou menos o que vai encontrar, que se planeja, inclusive, para ir, para Uhum. começar. Então, pode falar. O interessante, não é uma regra, seria um protocolo de 3 sessões, porque na primeira sessão a gente vai ali avaliar sua pele, ver quanto que a sua melanina consegue aparecer com Pigmentar, né? Porque nem todo. Às vezes vem até uma menina que é mais morena e ela não pigmenta tanto. E eu tenho branquinhas que eu olho pra ela e eu falo, ixi, essa pele talvez vai me dar um trabalho. E ela sai muito morena na primeira sessão. Então é muito o que você come. É muito o que você come. Na verdade, a nossa saúde começa de dentro, né? Obviamente, começa de dentro Sim. e vai pra fora. Sim. Então, o protocolo de 3 sessões seria pra ficar uma cor legal. Tá. Pra durar um bom tempo Isso é o aí. mínimo, né? Exatamente. Tá, eu faço 3 sessões, que é o mínimo, eu consigo ficar segurando essa Nossa. cor Muito tempo. muito tempo. Eu Se tenho eu 3 frequento a praia, vou manter ainda mais, ou não? Depende. Tá. Por exemplo, eu não gosto de tomar sol porque o meu biquíni é diferente do meu biquíni que eu monto lá. Porque bom. trabalhamos com. É de fita? Eu faço de fita. Tá bom. Eu tenho a minha marca de biquíni também, que é Nefbon.
que eu vendo, que ele sim é a mesma marquinha que eu faço. Então, se você quiser manter na piscina, na praia, você pode seguir seu biquíni. É Ele recomendado? Sim, claro. Fica melhor ainda o Fica resultado. melhor, mas eu também trabalho com o biquíni da pessoa. Eu monto de cima e embaixo, pode ser tecido, ou vice-versa. Eu faço o jeito que a pessoa quiser. Hilário, eu quero fazer sem marquinha nenhuma. Vamos lá. Sem marquinha nenhuma. Eu faço para atrair a cliente do jeito. Porque é o corpo Atender. dela. Atender à vontade dela, É né? o corpo dela. Então, eu não posso ditar qual tamanho que você vai usar. Sim, claro. Então, elas muito pessoal, vêm… né? Muito pessoal. Então, elas vêm e eu monto exatamente. Eu tenho maior paciência. Ah, Hilária, achei muito fina. Vamos pôr a mais grossa. E eu tenho um espelho do lado e principalmente a primeira, que ela tá ainda se identificando. Muita gente nunca fez. Então, cada processo que eu faço, eu falo. Olha no espelho, vê se você gosta. Ou às vezes eu faço uma mais alta, uma mais baixa. Qual você se identifica mais? Ah, eu gostei desse. Pronto, vamos fazer esse. Porque eu não posso ditar. É uma marquinha que fica, às vezes, no mínimo, 6 muito pessoal, meses. muito íntimo, sim. Então, eu não posso ditar o que é bom pra você. Tá. Você tem um pacote especial para essas 3 sessões, no mínimo? Uma sessão são 65 e 3 sessões são 180. 180. Então, você vai, paga 180 Aí tem o no seu desconto. pacote, vai estar lá as 3 sessões inclusas já. Mas eu tenho bastante clientes que não importam em pagar, e mesmo que elas vão toda semana, não importam em pagar o preço regular. Qual é o intervalo que eu posso fazer uma sessão de bronzeamento? O Health Department, ele explica que a gente tem que ter uma pausa de 3 dias. Ah, no mínimo. Então, assim, eu tenho muita cliente que faz hoje e quer voltar amanhã. Porque fala, eu tenho um evento no final de semana, não pegou. E eu não posso. Eu falo, eu não posso te atender. Em 3 dias, sim. Antes disso, não. Mas eu sempre falo pra elas, é muita precisão? Vamos fazer com 7 dias? Faz sexta, faz na próxima sexta. Aí a gente faz na outra sexta. Vai ficar perfeito. Tá. Eu fiz, por exemplo, uma sessão hoje. Não deu 3 dias, deu 1 dia. Mas eu quero ir pra praia e tomar um sol de verdade. Interfere em alguma coisa? Não, ou não? é recomendado. Porque a sua pele, ela sofre uma agressão. A melanina é a resposta da agressão. Da sua pele se defendendo daquela luz toda que ele tomou. Como se fosse o sol, como se fosse tudo. A nossa pele está se defendendo. Então, não é recomendado nem depois e nem antes. Às vezes, as meninas querem ficar tão morena, a ansiedade de pegar tanta marquinha que elas querem ir antes e depois. Aí eu não pego. Mínimo 7 dias, para ser seguro, então. Sim. Tem todo um protocolo. Eu trabalho com a segurança. Mas as meninas são ansiosas. Tenho bastante menina ansiosa. Não tem jeito, né? Tem cliente que não quer saber. Você tá falando pra ele, olha, não é seguro, não é recomendado, mas… Eu tenho nelas no Instagram, né? Eu vejo que no dia seguinte tá lá na praia torrando. Eu falo, ai, tudo bem. Eu não deveria. A gente mantém o nosso pós. Eu acredito que, inclusive, você tem as suas Sim, recomendações a gente tem o ali. antes, né? E depois a gente tem o pós, que também eu quero saber qual foi o atendimento, se ela gostou, se ela ficou feliz, se ela foi bem tratada. E também o que ela pode e o que ela não pode fazer, o que ela deve evitar. De banho muito quente, esfoliar a pele. Tem todos uns protocolos que… Mulher é teimosa, gente. Tem jeito. Faz parte aí da nossa característica. Somos. E quais os seus planos para crescer na sua área? Só tantos Conta planos. aí. Eu quero abrir o número 2. Ah, você quer abrir uma outra unidade? Eu quero abrir uma outra unidade, que eu já visualizo como vai ser. Tá. Então, nesses 2 anos que você abriu a primeira e tem trabalhado, tem sido… Bom, bacana, uma graças experiência a Deus. positiva para Sim. você. Porque tem gente que, às vezes, com 2 anos, tá pensando ainda na primeira e pensando como vai sobreviver. Porque é difícil o retorno. Às vezes, não é tão rápido, né? Não, demora assim. O retorno que você respira tranquilamente, ele demora, assim, pelas estatísticas que a gente faz um plano, né? É de 3 a 4 anos. Para você ter retorno considerável. Porque primeiro vem somente dívidas. Aí depois você consegue pagar alguma conta. E aí, depois de 3 a 4 anos, que é quando você consegue ter um retorno legal. Ainda não tô nem no terceiro, nem no quarto. Mas já tá querendo multiplicar, né? E vou. Expandir. Vou abrir Você o número 2. pensa em abrir mais ou menos onde? Vai ser igual ao que você já faz? Tem algum diferencial? Tem. Olha, eu contando meus planos. Ah, Eu quero fazer uma coisa que não tem aqui. tá.
Não, não precisa falar, Não fica à tem vontade e tal. aqui, e eu vejo isso no Brasil e eu fico, cara, isso é a minha cara. Eu vou inovar. Porque já existe, não estou criando a roda, Sim, claro. mas não tem aqui. E quando tiverem essa sacada, espero que não tenham antes de mim, mas depois, tem problema. A gente não tem problema com concorrência, tem pra todo Não, mundo. e mesmo que seja até antes, tem cliente pra todo mundo, E né? eu fico vendo, eu fico babando, eu fico, gente, o dia que eu abrir isso, Senhor, me ajuda. Mas eu já visualizo como vai ser. Eu já tenho o plano na minha cabeça. Todo. Os andares, o que eu quero oferecer. Ai, Que amém. legal, amém, é isso. Você Depois no off, eu digo. Ah, não, com certeza, vai dar muito certo. Você Jesus. tem esse dom de abençoar o que você deseja, antes de qualquer coisa. Então, É. assim, não tem como dar errado quando uma pessoa já pensa assim. É um investimentozinho salgado, mas vai dar certo. Já deu, porque eu já visualizo. Mas, assim, é um investimento salgado, mas você consegue fazer um planejamento, né? O seu foco, o seu planejamento, o seu aprender para não depender, o seu estudo naquilo que você não sabe. Então, é difícil a gente realizar, sim, mas quando a pessoa quer pagar o preço, você paga o preço, né? Eu vou atrás. Eu dou um jeito, mancando, chorando, com medo, arrastando. Eu chego lá. Reaproveitando a maquiagem. Vamos lá. Eu chego lá. Bom, você tem saudade do que do Brasil? Esquece o macarrão com salsicha, a gente já falou dele. Ah, eu sinto falta do calor, assim, que você chega lá. Que tipo de calor? Porque a Flórida é quente, vamos esclarecer isso. Lá tem, eu acho que tem gosto de infância, de quando você não tem muita coisa, mas o que você tem te basta. Então, quando eu chego lá, eu me sinto realmente pertencente, parece que eu tô em casa mesmo, assim. Você se conecta 100% lá. Eu não sei nem te explicar em palavras Eu também como não eu me sei. sinto à vontade, como é mágico E já é tá no aeroporto ali. ali, ó. Parece que, Gente, cheguei. super gêmeos ativar. Parece que encosta ali. Você vai... Nós Volta brasileiros, tudo. com toda dificuldade, somos resilientes, vamos atrás. Então, quando eu chego lá, parece que eu me encontro, eu tô com a minha galera, sabe? Né? Você pensa um dia em voltar a viver naquele lugar? Não. Não são meus planos. Não penso. Esse passear de vez em quando, se conectar, tá muito bom. Ai, tá bom. Eu vou, eu fico lá com a minha irmã, passeio, como, me divirto. Seu filho conhece o Brasil? Ele foi pela primeira vez agora, em setembro, nunca tinha ido. Ele ainda não consegue distinguir Sim, muito. claro. Mas, ele amou. Ele é criança, né? Então tudo... Quando você vai pra casa dessa sua irmã, é isso? Vou pra lá. Que mora... Em Jundiaí. uma delícia ali, né? Nossa, É muito bom. Exatamente. A gente tinha também pessoas que moravam em Jundiaí. Meus filhos também frequentavam acampamento de férias. E era sempre janeiro e junho, se eu não me engano. Ou julho, né? Meses de férias escolar. E era sempre um lugar, um acampamento de férias em Jundiaí, né? É gostoso, né? Nossa. Sua irmã não pensa em vir pra cá. Tem a vida dela lá. Não, tem a vida dela lá. Não tem Tá sonho, bem. vontade, nada. Só saudade, né? Só saudade. Se tudo der certo, até o final desse mês eu tenho que ir lá pra resolver umas coisinhas. Aí a gente tá sempre se vendo. Ah, que legal, que legal. A sua mãe pensa em voltar a viver lá? Eu não deixo. Ah! Eu não deixo. Aham. Não, ela gosta. Às vezes, quando a gente tem algumas conversinhas assim, eu falo, mãe, a senhora não tá contente? A senhora quer ir embora? Quer morar com a minha irmã? Aí ela fala, mas eu gosto tanto daqui. Eu falei, eu também gosto da senhora aqui. Ué. Então tá tudo bem, né? Ela acostumou, a gente acostuma com o que é bom rápido. E pra minha mãe, querendo ou não, ela veio com uma... Ela é nova, né? Ela é nova, mas ela veio assim, né? Vamos dizer assim, não precisa sofrer, né? Ela mora comigo, ela já Sim, chegou com a com documentação certeza. dela. Não teve perrengue, graças a Deus. Eu também não queria que ela tivesse. Mas tá tudo fácil. Tá bom pra ela. Ela tem que curtir daqui pra velhice dela, tranquila mesmo. Sim. E ainda E tem lá- muito pra viver, né? E lá também a gente fica um pouco preocupada, assim, com as coisas. Eu fico melhor com ela aqui, assim, sabe? A gente faz as coisinhas, sai shopping, ela vai pro spa comigo. Toda terça e quarta ela vai lá, eu cuido dela, pinto o cabelinho,
faço massagem, ela faz a unha dela. Fica toda feliz. Que fofa! Bom, e o que mais que você tem de planos para o futuro, além dessa parte profissional, né? Dessas ideias, desses planos secretos e tal. O que mais que você Eu pensa gosto para o muito de futuro? viajar. Adoro viajar. Você gosta de Quando viajar? é possível, a gente viaja. Vocês viajam bastante aqui dentro do país? A gente viaja mais fora. Tá, Mais do que aqui. Eu queria conhecer mais aqui, na verdade. tá. Mas a gente viaja mais fora. Antigamente, quando trabalhava para as pessoas, ficava, ai meu Deus, não posso viajar porque eu trabalho para as pessoas. Agora que eu trabalho para mim, não posso viajar porque eu não consigo ter folga. Porque a patroa é exigente. Então, aí, enfim, mas assim, a gente sempre dá um jeitinho, né? Sim. E eu gosto muito de viajar, eu tenho meus planos no trabalho, se Deus quiser dar tudo certo. Quem sabe mais um filhinho pro futuro. Ah, sim. Eu tenho Todo mundo vontade. merece um irmãozinho, né? Ai, eu tenho vontade Pra de ter. ensinar a viver. Exato. Tem coisas que a Ensinar gente a só... dividir. Exatamente. Tem coisas que a gente só aprende com o irmão. Nossa, é. Eu acho que o irmão ensina mais do que o pai e mãe. Até porque a gente, pelo menos eu tinha mais confiança de conversar, ou perguntar alguma coisa pra minha irmã. A gente tem medo, às vezes, né, Você de perguntar aprende pra nas mãe. brigas, nas coisas, na convivência, no dia a dia, de Que a mãe pegar é aquela roupa brava, né, escondida. gente? Nossa, minha irmã sofreu com isso, porque eu pegava tudo. É. Brinco, roupa, escondida. A mais velha, você tá falando? A mais velha sofreu com isso. Mas, assim... é muito bom a gente... Família... Na verdade, o que importa é da porta pra dentro, né? Sim, sim. E a sua outra irmã vive... Mora em... aquela... Deixa eu lembrar, pera. Taubaté. Taubaté. Ah, meu Deus. Eu tenho um caso de amor com aquele lugar. E que lugar gostoso. É Eu uma nunca delícia. tinha ido. Eu tenho um cirurgião plástico lá muito querido, o Dr. Gilberto. Nossa. Então, eu não conhecia. Do lado de São José dos Campos, onde a gente tem um povo maravilhoso da família também. Os tios, as primas queridas, que eu amo de coração. Que toda vez que eu vou, me acolhem, cuidam de mim. Quando eu preciso passar por algum procedimento, alguma coisa, sabe? Ai, no Brasil eu não amo tem aquele igual. lugar. É, Aí ela então. mora em Taubaté mesmo. Até agora que a gente foi pra lá, ela me levou pra Campos do Jordão, que é bem pertinho. É bem pertinho. Tem Santo Antônio do Pinhal, Ai, São não José dos conheço. Campos. Mas foi assim, dias maravilhosos. Tem uma Aparecida do Norte, ali para depois de Pindamonhangaba, se eu não me engano. Conhece tudo. É um clima muito gostoso, é um povo muito bacana. É diferente quando a É gente muito chega lá. acolhedor, não é? Eu acho que pra eles, As irmãs só moram em lugar ruim, gente. Jundiaí, Taubaté. Fica difícil não gostar. quando eles vêm pra cá, todo mundo, né, do Brasil, fica essa magia pra eles aqui. E quando a gente vai pra lá, a gente reconhece a magia de lá. Porque lá é maravilhoso. O que eu sinto de diferente entre as magias, né? É que aqui é uma magia construída, um bloquinho em cima do outro, é um coqueiro que foi plantado ali. O Brasil, ele tem uma magia que é dele mesmo. Que vai natural. acontecendo. Você vai pro Nordeste, Nossa, aqueles coqueiros são dali mesmo, não é igual a Flórida aqui que plantaram um monte aqui. Não é. É uma beleza, uma magia natural, uma beleza natural do nosso país ali mesmo, verdade. né? Você vai ali Vale do Paraíba, ali onde a sua irmã tá, e é onde eu fico também. Nossa, a qualidade do ar, a culinária, gente. Nossa, é muito gostoso. Acho que a Disney perde. Exatamente. Quando eu ando aqui, eu até fico assim, nossa Senhor, não me permita que eu me acostume demais com essa beleza, porque a gente se acostuma tanto vivendo sem piche, né? Sem bagunça, sem sujeira, que vira normal. E a gente também não pode deixar que isso vire tão normal assim. Aí, às vezes, eu tô olhando, assim, dirigindo, né? Quando a gente tá nós, assim, né? Só Aqui. nosso pensamento. Aqui, sim. Aí eu fico assim, nossa, que lugar lindo, meu Deus, realmente aqui é maravilhoso. E quando a gente vai pra lá, tem esse choque, mas tem sua magia. Eu amo Todo ir pra lugar lá. tem, né? Todo lugar tem. Fala a verdade. Eu gosto. Eu adoro. Adoro o Brasil. Que bom, que bom. Então, tem mais planos ali, além de abrir a sua segunda unidade, que é os seus planos profissionais, além de arrumar um irmãozinho para aquele fofo daquele bebê, viajar bastante, o que mais você pensa aí? Olha, vamos vivendo, vamos estudar. Tá. Eu tenho planos de estudar mais algumas coisas ainda. Você é formada em... Eu fiz RH/ADM. Tá, Fiz lá no Brasil. no Brasil. Aqui foi as estéticas. Ok. Hoje em dia eu pretendo estudar mais, não tem nada a ver com estética. Ainda tô pensando se é isso mesmo, porque vai requerer um pouquinho de tempo e bastante atenção e investimento. Então, mas eu tô aí
pensando se é isso mesmo, mas quero muito. Aprender nunca é demais. É, né? Bom, eu queria que você olhasse aqui nessa câmera e imaginasse que tem uma Lari lá do outro lado também, meio perdida, sem saber o que pode fazer na vida, que vem também de uma infância dura, né? Onde nada foi fácil e que, de repente, pensa em mudar de vida, até mesmo para ter um pouco de dignidade, que é hoje que a gente falou. A gente não buscava luxo ou ostentação, a gente só queria ter um tênis, né? Como todo mundo, é o que a gente estava falando. E às vezes, não necessariamente essa pessoa, ela quer vir para os Estados Unidos como você tá aqui. Ela pode querer ir para um outro lugar, ela pode ter um outro tipo de sonho, ela pode pensar num outro estado, inclusive dentro do nosso próprio país. Só que às vezes bate aquela insegurança, aquele medo, né? O que você, depois de ter passado por tudo isso e ter a consciência de que não foi fácil mesmo, né? Conseguiria falar para essa pessoa que está te assistindo com essa mesma vontade, com esse mesmo pensamento, com esses mesmos sonhos. Eu gosto de deixar claro que não necessariamente Estados Unidos, para não parecer que a gente está incentivando as pessoas a vir aqui, pular o muro e ficar aqui porque a gente está aqui. Não. É um sonho, né? Tem muita é uma gente chance. em Portugal também, Exatamente. Né? Onde a pessoa quiser. Ou em outro estado mesmo, do próprio Brasil, né? Eu tô em Taubaté e quero ir para Jundiaí. Exato. Né? Então, o que você tem para falar? Eu sei que vindo de você vai ser uma fala muito responsável. Por quê? Porque você sentiu tudo na pele. Então, eu queria muito. Eu acho que você é essa pessoa que pode falar com quem tá assistindo ali do outro lado. Ai, gente, são tantas camadas. Eu acho assim... Não deixe que o medo fale mais alto, não deixe que as pessoas impeçam você ou coloquem na sua cabeça que não é possível, porque cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar o tempo de cada um também, cada um tem o seu processo, mas independente do tempo, ok, depois de quase 10 anos eu realizei um sonho, mas tem gente realizando com 2, com 1, com 15... Então, a gente, por mais que hoje em dia na internet, nos Instagrams da vida, tudo é tão lindo, tudo é tão perfeito, mas todo mundo tem sua dificuldade. Seja ela qual for, a gente não tá debaixo do teto de ninguém para saber. Então, se você acredita, se você tem uma vontade, se você tem um sonho, só depende de você, não vai depender de mais ninguém, porque ninguém vai fazer por você. Muito pelo contrário, às vezes vão até te incentivar a não fazer. Porque muitas pessoas... Não todas, mas muitas pessoas, eles não querem o carro que a Lari tem. Eles não querem a roupinha que a Lari tem. Eles só querem que a Lari não tenha. Então, não foca nas pessoas que não têm nada para te acrescentar. Pense em você, Deus em primeiro lugar, muito trabalho. Vai para frente, vai atrás. Nem conta, nem escuta. Foca nos seus sonhos e vai atrás. Que ninguém vai focar nem fazer por você. Gente, não tenha medo. Dá medo? Lógico que dá, mas não conta pra ninguém, não. Vai com medo mesmo, que vai dar certo. Seja daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10. Não se compare no tempo de ninguém. Vai dar certo. Visualiza. Visualiza do seu jeitinho, na sua cabeça e vai, que vai dar certo. Eu desejo muita sorte, saúde, para conseguir o dinheiro do bolso. E vai, gente, não foca no ruim, não. Porque ruim tem em todo lugar, tem todas as coisas, todas as cidades, todos os países. Foca no bom, já tem tanta coisa ruim. Abençoa o que você deseja, que você faz isso. Dá essa dica aí também. Mantras, salmos. Aí eu conto, as pessoas ficam, lá vem ela com o mantra dela. Gente, visualiza. O nosso cérebro não sabe identificar o que foi, o que é e o que será. Então, bota na sua cabeça, já é meu, porque ninguém vai tirar aquilo que tá vindo pra mim. Isso já é meu, em nome do Senhor Jesus, e está feito. É isso. Eu tô aqui curiosa pra conhecer quem é a mãe que criou essa criatura aqui, ó. Ai, você vai adorar. Uma hora eu vou ter que ir lá tomar um café com ela. Por favor, me fala. Porque te fez tão forte, né? Você vir sozinha, nova. Você veio uma menina, né? Ela é meu A gente exemplo, tava tá? falando aqui da sua florzinha aqui, seu bracinho direito, que veio nova também. Também, uma menina. Veio nova. Eu me vejo muito, sabia?
É por isso que eu acho que você já meio que deu uma adotada. Eu percebi um pouco isso. Que você meio que se identifica um pouquinho Eu com a acho que história. ela já é uma irmã minha. Eu acho que a gente virou amiga, Filha, né? ela não quis, você viu, não? Que é irmã. Não tenho que nem é idade, novinha. tipo assim, só uma- Que é novinha, dá licença, desculpa, então. Eu, no caso, é filha, mas você dá pra ser irmã, sim, viu? Eu Combina. falei pra ela esses dias, eu falei, nossa, a gente vê algumas fotos de quando você entrou no spa, mas menininha, cabelinho diferente. Eu falei, você já tá com uma personalidade. Foi seu primeiro Será que você tá trabalho? convivendo muito comigo? Não, mas aqui é meu trabalho mais longo. Mais longo. E você tá gostando. Ela é muito esforçada. A gente tem que... Eu reconheço isso. Se ela não fosse esforçada, eu não queria do meu lado. Porque eu não quero gente do meu lado que pensa negativo, que pensa pra trás. Vai dar certo. Então, eu vi esforço nela, eu vi Que duvida da vontade. capacidade. E eu né? falo pra ela, eu falo assim, eu crescendo, eu quero que você cresça junto comigo. Hoje em dia, você é uma assistente, uma recepcionista. Eu quero que você vire uma gerente. Eu falo pra ela, eu quero que você aprenda. Vai fazer um curso, que se especialize também. Vamos trabalhar comigo, vamos crescer. Eu crescendo, eu quero que todo mundo cresça comigo. Eu já disse, minha competição não é com ninguém. Sim, porque, na verdade, você precisa ter essa equipe para andar com você. Você precisa de gente de sucesso. Então, para você andar com gente de sucesso, as pessoas têm que crescer, né? Exatamente. Porque quem não tiver sucesso ao seu lado, você só vai ter um fracassado na sua equipe, né? Não dá pra... Não anda junto, não tem como. A gente tem que pensar assim, grande, positivo, pra frente. Não custa. Enquanto não custar, a gente tá sonhando. E eu quero crescer sim, falo, quero que ela cresça, que as meninas que trabalhem comigo, eu abençoo sempre o spa, abençoo a vida delas. Que de lá saia carro, viagem. Você lembra qual foi o seu maior medo, assim, quando você veio praticamente novinha, assim, sozinha, né? Você ainda não tá sozinha, mas ela Eu ficou tinha medo sozinha. de não achar as coisas assim, sabe? Que realmente quando você chega, às vezes você quer comer uma comida brasileira. E eu Você não só sabia tinha onde esse tinha. medo. Esse medo de, Eu, tipo... eu tinha de não comer num lugar, de não saber onde ir. É assim, por exemplo, quando eu fui tirar a minha habilitação, você não sabe onde é nada. Nada. Você não sabe onde você tira a habilitação, você não sabe onde você placa o carro. Você não sabe. Então, você fica muito perdida, você erra muito. Tá. E aí, você vai se reconhecendo em algumas comunidades, pelo menos para você conseguir, né? Aí, eu lembro a primeira vez que, por exemplo, você vai num banco, você procura pelo bunker que seja o gerente que seja brasileiro. Você vai numa loja, você procura que seja... Aquela pergunta, né? Ah, ele fala português? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui num banco pra resolver qualquer coisa que eu tinha pra resolver. E foi um americano. E aí eu falei tudo que eu tinha que falar. E eu lembro que no final eu falei pra ele, você entendeu o que eu falei mesmo? E ele ficou, entendi, você fala super bem, a gente tá se comunicando. Aí eu ficava, oh my God, Lara! Falo inglês! Arrasou, garota! Eu falo inglês! Então, mas é perder o medo. A gente tem medo, mas Uma vergonha mais besta, do né? julgamento. Exatamente. Essa Mais do vergonha, julgamento. né? Que não quer ser Vão julgado. rir. Ai, porque eu vou trocar o pronome, eu vou falar no passado, no futuro, no presente. Gente, mas assim, não é generalizando, mas os americanos, praticamente, eles só falam inglês. Dificilmente você conhece um americano que fala outras línguas. E Então, quando eles nós estamos falam, tentando. eles É acham o lindo. máximo. E a gente acha lindo. Porque a maioria deles que falam uma palavra em português só fala obrigado. E a gente Aham. fala. Que fofo, que lindo. Então, assim, por que a gente não pode errar? E eles também se acham o máximo por conseguir falar esse obrigado. Aham. E a gente, às vezes, já tá com um vocabulário, assim, extenso, avançado na gramática. Mas se a gente erra um tempo verbal, nossa, a gente já se prega na cruz. É muita comparação. E a gente, na verdade, não que o julgamento venha dos brasileiros, mas a gente fica com vergonha deles. A gente fala, certeza que ele fala melhor que eu, vai rir. Quando se perde isso? Porque o que você falou é muito comum. E acontece na maioria dos casos. Você não falou um caso isolado. A maioria dos brasileiros passam por isso. É a Muito. maioria, sim, a maioria. Né? No meu caso, o meu esposo só tem amigos americanos. Todos eles são americanos. E eu que tenho meus amigos brasileiros. Cliente, inclusive, sim, né? E aí eu comecei. Eu tinha que estar no meio, porque você tem muito aquela, tipo assim, ou você entende, mas você não fala, ou você fala, mas você não entende. Sempre tem aquele começo que o cérebro vai destravando. Então, eu tava no meio da roda, eu
falava um pouco. E aí, realmente, tem um dia que você liga o F, que você fala... O que eu falar, eles estão entendendo. Então, assim, se eu falar errado ou não, tá ótimo. Eu tô me fazendo entender, eu tô entendendo. Tô nem aí, vou falar Às mesmo. vezes, aquela pessoa que tá te ouvindo, ela tá mais interessada em você dar atenção pra ela do que se você vai falar certo ou errado. E os americanos acham lindo, tá? Que nós somos esforçados, que nós falamos uma língua, 2, 3. Quando a gente Eles pede pra ficam- repetir, eles se Eles sentem o super máximo. apreciam, eles falam, nossa, quantas línguas você fala? Nossa, que bacana. Porque eles mesmos só falam inglês, né? Então, você acha que é mais uma coisa da nossa cabeça? Eu acho. A gente fantasia isso. Fantasia, tem medo do julgamento. Em se tratando do americano, né? Porque dos brasileiros tem muito que dão risada, que comparam, que julgam. Uhum. Mas o americano em si, você acha que é coisa da nossa cabeça. Eu acho que é da nossa cabeça. Porque, na verdade, o americano, pelo menos todos que, até nesse processo de eu falar inglês, eles sempre elogiaram, sempre falaram que eu entendeu perfeitamente. Os brasileiros que andavam comigo, não tenho nada pra falar, nenhum tirou sarro da minha cara se falei perto deles, mas a gente evita, tem medo. Mas eu acho que é da nossa cabeça, de ficar, talvez ele tá mais tempo aqui, ele fala melhor que eu, vai me julgar. E assim, eu não atendia telefone. Podia me ligar quem fosse. Porque, pelo menos pessoalmente, você lê a boca, você pode repetir. No telefone é mais. Como que você vai usar o Google Tradutor, né? Exatamente. Se você não tá na frente da pessoa pelo telefone. E eu Você acho não que você consegue, vai- você nem entendeu. Não dá. E eu acho que você vai destravando aos poucos. Então, seu conselho é poucos. atenda o telefone. Também. Procure se comunicar. Se você vai falar errado, se você vai mudar o passado pro futuro, pro presente, você não sabe conjugar, usa a palavra que você sabe. Até no português, às vezes, quando a gente vai formar uma frase que você... Esquece. Você esquece, mas você usa outra. Ou para escrever uma frase. Nossa, mas essa palavra, eu não lembro se é com 2 S, se é com C. Deixa eu fazer com a que eu sei. Então, assim, Ou às vezes você tá escrevendo errado mesmo, porque a gente esquece, né? a gente se adapta. O que você... Assim, é que pra mim não tem não acontecer, não tem não atingir. Eu quero, eu vou aprender, eu vou conseguir. Então, eu destravei. Eu falo, inclusive, acho que eu falo até melhor espanhol do que inglês. É? Meu espanhol é muito bom. Você tem muita cliente que fala espanhol? Tenho muita latina, muito hispano, muito colombiana, cubana, minhas meninas amo. Tenho muitas brasileiras e tenho americanas também. Graças a Deus eu não tenho problema com comunicação com nenhuma. Não, fala 3 línguas, né? Como que vai ter? Ai, né? Você tá aqui 2 anos, né? E o inglês tá saindo. Tá. E você não tem aquela vergonha, você não se importa em ser corrigida, em aprender, em repetir, e pedir pra pessoa falar de novo, pausadamente. Você não tem esse problema. Não, no começo, igual ela falou, me identifiquei com o que ela falou, a gente tem vergonha de ser criticado. Mas depois que você começa a fazer isso que ela falou de fala uma palavra que você sabe, não precisa ser aquela específica. Se você não sabe a tradução específica, porque no começo a gente fica traduzindo. Usa outra. Usa outra parecida, a pessoa vai entender. Eu faço isso com meu namorado também. Eu falo, esquece, não sei falar o que eu quero falar. Aí ele, não, fala o que você sabe. Aí eu falo o que eu sei, ele fica tipo, nossa, você sabia falar, tá vendo? Aí eu comecei a entender real. E eu também tô tentando aprender um pouquinho de espanhol, porque como tem as clientes, né? A gente vai Ela aprendendo. super E se aqui vira, ela tá sendo aqui modesta. Em Miami, tipo assim, muita gente fala espanhol, então a gente vai aprendendo. Vai aprendendo sem querer, né? Aprender, né? Ah, mas que bom que tem dado tudo certo pra você. Eu tenho uma curiosidade, me conta. Por que você escolheu a Flórida? O que você tinha com a Flórida? Porque assim, Estados Unidos é tão grande, né? Eu acho que foi a Flórida que me escolheu. Eu caí aqui de paraquedas. Como? Como assim? Como isso aconteceu? Porque geralmente a gente ou pesquisa, ou tem aquele namoro, ou não sei o quê. Aí você sai de lá de Guarulhos, desceu em Miami aqui? Foi. Pousou em Miami e ficou ali o quê? Quase 1 hora, meia hora? Da onde Olha, você foi morar? quando eu cheguei, eu vim com $250 no bolso. Eu já vim com o quarto pago, porque lá tinha uma escola que fazia esse trâmite. Tá. E aí era o nome Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale. E eu só sabia que eu ia para Fort Lauderdale. Não sabia muita coisa. A escola fez o trâmite e eu vim. $250 no bolso. Já paguei 5 para pegar o carrinho, já fiquei misericórdia. Já foi $5 No embora. aeroporto, né? Que agora tá 7, que eu vi que aumentou. Eu falei, misericórdia, já foi $5 embora. Aí você tem que chegar, você precisa de um chip.
E eu não tinha essa ideia que talvez fora do aeroporto era mais barato. Acho que o chip hoje em dia deve ser 30, não sei se pré-pago. Foi 55. Porque eu comprei dentro do aeroporto. Eu falei, eu preciso avisar que eu cheguei. Você precisa Já avisar trocou sua a nota mãe. de 200, olha. E não tinha... O WhatsApp já existia, obviamente, mas não tinha ligação. Não tinha ligação, não tinha vídeo. Então, tinha o Snapchat, Ok. que fazia vídeo. E eu precisava avisar a minha mãe que eu cheguei. Eu falei, eu preciso avisar minha mãe. Aí, comprei o chip e já falei, senhor, já foi embora. Mais 55, já fazendo as contas ali. Acabou, não tenho como passar um mês. Mas, assim, contando as moedas, deu certo. Eu passei esse mês ali, sofrida, estudando, aprendi inglês, fui pra escola, pegava o ônibus. Já andou de ônibus E aqui? teve que trabalhar, né? Já pegou Não, nunca peguei um ônibus aqui na vida. Eu pegava o Quase ônibus. 10 anos, nunca. Eu pegava o ônibus. Primeiro que é horrível o transporte aqui. Para vocês, talvez até tenha um fluxo maior e mais opções. Mas aqui na nossa cidade, nossa, um horror. Eu pegava o ônibus pra ir pra escola. E era bem difícil, bem chato. Porque realmente Era. aqui, na verdade... Você não tinha o carro. Não tinha. Pela acessibilidade que a gente tem de comprar um carro aqui, não com um mês, obviamente, que eu vim pra ver, né? Pra pisar, se era isso mesmo. Mas o transporte público aqui, ele é mais para pessoas que não podem dirigir, que tem alguma pendência, às vezes, com a justiça, que não pode tirar a habilitação. Realmente tem muita dificuldade que pode acontecer, né? Então, ou pessoas que é dependente, né? Então, aí eu entrava no ônibus com meus caderninhos, né? Com a minha mochilinha. E era pessoas bem diferentes, né? No ônibus. Mas aí eu pegava meu ônibus, deu tudo certo. Atingi o meu objetivo. E aqui é tudo um condomínio, tudo lindo, né? Eu achava tudo, meu Deus, que lugar, que absurdo. Eu moro num condomínio. Mas assim, como eu andava, gente, o ponto de ônibus até a casa da senhora que eu morava. É da tudo Robbie, muito distante, né? da senhora Robbie. Era muito longe, eu ficava... E o sol. Mas eu falei, cara, é isso aí, cara. Eu quero aprender meu inglês, não vou voltar pra trás. Vou conseguir, não vou morrer na praia. E aqui eu acho que os ônibus passam mais rápido que o Brasil. Às vezes parece que eu vivi mais aqui do que lá. E aí fui indo, conquistando pouco a pouco, sem desistir. Porque dias difíceis tem dias que a gente não quer nem sair da cama. Não é? E é assim para todo mundo, né? Nossa. Então você tá às vezes aí desanimado, passando por isso, não pensa que só tá acontecendo com você. Hoje a gente sorri, mas um dia foi assim e até hoje Até assim a hoje. gente tem os nossos dias que a gente não quer levantar. Não quer. É normal. Mas, vida de adulto funcional, né? A gente passa maquiagem, bota a roupa, veste o sorriso, olha pro espelho, sorri, sou feliz, estou conquistando. Para o nosso cérebro entender que estamos felizes sim, que estamos conquistando sim, que hoje é um dia lindo, Agradece, bora! Vamos, que dia maravilhoso! agradece, faz a falciane e Nossa, sim. Coloco o uniforme, né? Desde quando eu trabalhava antes que eu usava uniforme, eu falava, eu coloco o meu uniforme. Não é mais a Larissa, né? Eu preciso estar bem, porque a Larissa tem problemas em casa. A Larissa tem dívida, a Larissa, o carro quebra, a Larissa tem as coisas, né? Mas lá eu sou uma profissional e o cliente que vem a mim, ele não quer ouvir o meu problema. Ele às vezes quer desabafar, quer contar o dele. Eu escuto todo tipo de história que você imaginar. E eu sempre tô lá pra acolher, pra abraçar, pra dar uma palavra, pra dar uma risada. Jamais julgar, jamais comparar. Nunca, de forma nenhuma. Eu não tô lá pra isso. Tô lá pra te ouvir, pra dar uma risada, pra dar um abraço, pra falar que vai tudo bem. Que elas chegam, às vezes, até... Ai, Lari, eu tive filho, meu corpo... Não tô aqui pra ver teu corpo. Tô aqui pra te deixar linda, com a marquinha lá em cima, arrasando, maravilhosa. Chegar em casa, uma gostosa. Não tô aqui pra ver isso. Temos as nossas regras lá no spa. Não falar de cliente, não comparar cliente. Ah, o que ele deu tipo, não... isso é tão desagradável, né? Não comentar. Isso faz com que muitas pessoas, inclusive, não queiram nem frequentar esse tipo de lugar. Então, é muito importante você falar que no seu spa existe uma regra, Temos. uma ética. Temos, sim. E é um texto longo que eu faço questão delas lerem sempre, botar um okzinho lá. Tá? Esse texto tem quais os principais tópicos que deixam as pessoas seguras e confortáveis? Não estamos aqui para falar de um cliente para o outro. Porque às vezes na recepção só tá a gente, mas na salinha aqui do lado, mesmo a musiquinha baixa, dá para... Ai, aquela cliente ali, olha que chato. Não estamos aqui para comentar de cliente. Não comentamos de dono para cliente, de cliente para dono. Não estamos aqui para julgar, a gente tá aqui para acolher. É. Tem meninas que trabalham tão pesado, para juntar, elas falam para mim: ai, Lari, trabalhei tão pesado, conta.
eu tive esse momento pra cuidar de mim, tô me sentindo feia, tô pra baixo. Não, você tá aqui pra ser acolhida. Quer um champanhe? Vamos fazer um café bonito? Ela faz um café lindo lá, com Nutella, com não sei o quê. Um biscoitinho. Quero só ver quando eu for lá, hein? Aham. É um momento. E poucas aqui têm esse momento. E também tem um tempo de demora até a pessoa conseguir uma estabilidade para gastar com ela. Que quando você chega, você faz sua unha, sua sobrancelha, seu cabelo, você corta. Eu sei porque eu fiz isso por um tempão. Até você conseguir ir com tranquilidade de poder pagar ou de poder dar E tip. não doer a consciência, né? Porque muitas vezes você fala, nossa, será que eu tô tirando disso? Ai, será que vai faltar pro meu Exato. filho? Ai, será que vai faltar pro aluguel? Então, você não faz, né? Você não faz, Não você faz. se esquece, né? E às vezes é contado. E eu sou muito grata por elas, às vezes, contado, ir lá se cuidar Te e me escolher, ajudar nessa confiar também. em Nessa, você. me ajudar também nessa caminhada. Então, assim, o que eu posso fazer para agradá-las, eu tô lá para isso. E ela também. A equipe toda, né? Ai, sim. É muito importante. É o que eu te falo, às vezes elas querem desabafar, contar. Sim, não tem como você ter um espaço aberto para mulheres, seja ele se for para fazer a unha, o cabelo, qualquer tipo de coisa. E você não acolher o seu cliente, porque nem sempre ele tá bem. Às vezes ele tá precisando ouvir uma palavra de conforto, né? Você colocar ele um pouquinho para cima, às vezes um elogio. Eu acho que, inclusive, vocês são até psicólogas, um pouco de psicólogos. Porque nem todo mundo que tá lá também tá passando o melhor momento. Tá indo lá se cuidar, mas tá com problema, tá com depressão, tá com o marido, tá com o pai doente no Brasil, às vezes não pode visitar. Então a gente tá lá pra acolher, pra fazer que aquele momento seja um momento especial. Às vezes é o único do mês que ela conseguiu juntando pra ir lá tirar um momento pra ela se sentir às vezes mais mulher, mais feminina. Porque a gente, não é generalizando, mas a gente gosta de se sentir mais bonita. Seja pra gente, pro marido, pra quem quer que seja. É a nossa importante. vaidade, né? Então, às vezes é tão difícil contadinho. Eu sei porque pra mim foi muito difícil. Até eu poder ir gastar com um cabelo, gastar com uma unha. Por isso que eu abri pra eu não gastar mais com isso. Pra sair mais barato. Já poupou, né? Já poupei. Poupou uma grande parte aí dos gastos das mulheres. Mas é muito verdade. Muita gente deixa de fazer, se esquece, se anula. Nossa. E os meus preços são extremamente acessíveis. Sim, bem bom. Porque as meninas têm medo, às vezes, de perguntar. Gente, pode perguntar. É porque esse tipo de coisa de trabalho manual tem como eu posso dizer? Às vezes a gente esquece um pouco as palavras, perdoa a gente aí. Um mito também de que tudo que é manual, feito manualmente, vai custar o olho da cara, né? Não, porque para pôr piso numa casa é manual, a pessoa vai cobrar uma fortuna. Para fazer uma faxina, vai cobrar de você uma fortuna. Para fazer um bronzeamento, brasileira, vai fazer a fitinha, tudo. É uma fortuna isso, né? Então, assim, pergunta, se informa, né? Às vezes cabe dentro do bolso. Eu tenho justo. um cliente que fala e não vim antes porque eu achei que era muito caro. Eu fiquei, menina, perdeu tempo aí, ó. Não é não. É acessível, dá pra fazer. Pede um pouquinho ali, ajuda do namorado, marido. Dá uma força, vocês aí, seus meninos. Exatamente. E assim, isso não é só bronzeamento, né? Isso às vezes é uma unha, uns cílios, uma limpeza de pele. Claro. Tudo pra gente se sentir bonita. Eu sou suspeita, eu não tenho muitas vaidades, mas eu gosto muito do meu bronze e dos meus cílios. Eu acho que eu já tô pronta ali. Faço em mim mesma. Até onde sei, sou a única da Flórida que faz em si mesma. Porque é um processo chatinho, né? Eu falo que eu trabalho... que eu falei esses dias pra cliente, que meu trabalho artesanal. Porque Sim, eu não claro uso uma que é. régua. Eu não uso uma régua. Então, eu faço ali... No olho No mesmo. olho. No olho. Não pode errar. Que legal. Tem muita gente que faz essa técnica perto da onde você tá hoje? Tem algumas vizinhas, sim. Tem algumas colegas, sim, que então fazem. já é uma coisa que as pessoas na Tá região começando tá a começando a ficar. Porque no Brasil isso é bem... Nossa. É antigo, né? Muito. Muitos lugares fazem essa técnica. As pessoas fazem o curso, já tenta começar. Tem bastante meninas que me seguem, que eu sigo também. Você fez esse curso aqui. Fiz esse curso aqui. Fiz 3. Porque eu fui fazendo aí você fala, não, acho que não. Aí fiz outro. Aí você vai... Aí, na verdade, a perfeição, ela vem você fazendo com
Qual que é a palavra? Ai, gente, constância. constância. Constantemente. Sim, sim. Vem da prática. Não é só da técnica ali, né? Da teoria, né? Mesmo porque às vezes você vai para um curso também e paga caro por isso. E muitas vezes você nem gostou do conteúdo. Você sai de lá com dúvidas. Porque eu tenho gente que me procura, que fala, eu fiz um curso e tô cheia de dúvida. Ué, por que não fez o curso comigo? Você dá curso também? Ainda não. Tá. Mas eu Você tenho tem planos? Eu tenho plano já porque tem justamente por isso. O lugar que dá curso é bem longe de onde a gente mora. Tá. E aí a pessoa, eu acredito, não sei, a que eu fiz a primeira vez, ela falou: olha, você tem todo se você precisar vir aqui, atender comigo, mas é longe pra caramba. Aí você fala, ai meu Deus, então você vai 2 dias pra fazer o curso, você fala, não, tá suficiente. Você paga estacionamento, fica com fome o dia inteiro. Eu não vou voltar nesse lugar de novo, nem pagando. Então, você fica um pouco à mercê do que você aprendeu. E aí as dúvidas vão batendo. Gente, mas peraí, como que era aquilo mesmo? E assim, não é uma coisa que dá pra você fazer online, né? Você Eu paguei online também. É? Eu paguei online também. Paguei 2 online e um presencial. Que foi mais complemento um do outro. Justamente por isso. Porque, por exemplo, a gente mora ali, Deerfield, Boca. E é lá na Brickell. É longe pra caramba, dá 1h20. Por causa do trânsito, né? Porque você vai de manhã e volta à noite. Senão daria 1 horinha. Então, aí você fica assim, a pessoa fala, mas você pode vir quando você quiser. Gente, você não quer ir nunca mais, porque é tão cansativo. Então, já chegou alguns depoimentos, assim... Ai, eu queria tanto aprender mais, mas... vamos pesquisar aí, vamos ver direitinho, a gente começa a fazer um curso. Porque eu tô Nossa, muito acessível legal. ali, então... E aí, você deixa esse vitalício. Quanto você tiver dúvida, eu tô aqui pra você. Eu tô aqui pra te ajudar. Exatamente. Porque você faz um curso 2 dias e nunca mais... Sim, você não tem nem depois onde procurar e tirar suas dúvidas realmente, né? Até porque, por exemplo, não é um curso assim, sei lá, que é uma unha, né? Que você compra os esmaltes, a máquina de bronzeamento é muito cara. Então, você tem que estar seguro do que você tá. Você tem uma máquina sua? Eu tenho a minha máquina. Eu tenho a minha Desde máquina. que você começou, você trabalha com essa máquina. Foi assim, os planos de Deus. Eu comentei na época eu treinava com personal. Eu comentei com ele, nossa, eu vou fazer... Mas eu não tinha máquina. Eu falei, eu vou fazer um curso, tipo, na terça. E eu precisava tanto de uma máquina para abrir meu espaço. Ele falou, eu tenho uma amiga que tá fechando o lugar dela agora. Por motivos pessoais, ela não tem interesse. Ela usou a máquina há 6 meses. A máquina tá nova. Eu falei, ótimo. Então é isso. E aí eu comprei dela. Um pouquinho mais barato do que a nova, que custa bem caro. Sim. Mas tinha que ser isso. Aí eu lembro que eu já falei com ela. Mandei mensagem e falei... Eu tô indo aí amanhã. Já vou te dar um sinal pra você segurar isso pra mim. E ela ia fazer uma tour pela Europa. Ela ia ficar um tempo longe. E eu falei... Bom, esse é o tempo de eu conseguir juntar mais um pouco. Porque eu paguei à vista. E aí... Falei... Ai, graças a Deus, essa mulher vai demorar a voltar. Aí eu dei o sinal... Só Deus sabe os perrengues, gente. As orações que a gente faz. Eu dei o sinal pra ela, ficou 1 mês por aí. Eu acho que eu enrolei ela 1 semaninha ainda. Eu tô indo, já vou, qualquer dia eu vou. E aí eu fui. Aí peguei a máquina, já levei embora. Mas eu fui pessoalmente ver no dia que eu dei o sinal. No dia seguinte que eu falei com ela. Falei, é essa mesmo. Tava num storage. E você você tinha conhecimento já das máquinas? Você já tinha estudado sobre o que você queria? Já tinha pesquisado as melhores ali, porque tem muito de tempo. Obviamente, aqui tá todo mundo correndo, a gente não tem muito tempo, então eu precisava de uma coisa que fosse boa, no tempo certo, que fosse saudável. Então, na hora que eu vi, eu falei, gente, era a do meu sonho, a que eu sonhava. E foi assim, falei pra ela, é essa? E assim, tava desligada, desmontada. Foi aquilo, né? Espero que esteja funcionando. Mas como veio de uma indicação de uma pessoa que eu conhecia, a menina também, uma querida, dei o sinal pra ela. Ela, vou viajar, então quando eu voltar eu te aviso. Falei, demora, vai com Deus, demore. Quando ela voltou, demorei 1 semaninha mesmo. Falei, segura mais 1 semaninha e tal. Ela segurou mais 1 semaninha, depois que ela tinha que devolver o storage, né? Que pra ela tava custando um mensal. Aí comprei, aí eu botei no storage. Que até
eu Até você. alugar certinho, tava nesse processo de lugar e tudo, pegar a chave. Muito caro uma máquina boa? 15, 10, É muito 13. dinheiro, é um carro. Boa. Porque tem... Tem máquinas que não são boas. Eu já vi de 3 mil. Mas assim, eu tenho... Não posso dizer, né, da máquina que as pessoas estão vendendo. Mas eu fiquei assustada, porque é tão caro. Sim, e a qualidade interfere no resultado. Na Muito. segurança, Muito. verdade? Eu preciso entregar um trabalho bom para que saiam satisfeitos. Eu não posso poupar nisso. Até porque eu sou exigente com as coisas que eu faço para fora. E eu sou o dobro exigente das coisas que eu faço lá dentro. Tanto que às vezes eu faço um atendimento, alguma coisa assim, eu falo, ai, a cliente vai reclamar. Não sei, não é? Ai, eu tô sentindo, não sei. E a cliente sai tão... Tão feliz. Às vezes de uma massagem, não é? De uma escova que eu faço, que eu tenho as minhas inseguranças, né? Você se cobra bastante, né? Muito. Porque às vezes uma escova que você faz, o cabelo tava necessitando de uma hidratação. Então, assim, eu entreguei a escova, mas eu fiquei, nossa, o cabelo tá poroso, mas igual eu te falei, a pessoa tá contando às vezes pra fazer aquela escova. Não tem pra fazer hidratação, Então eu não né, Lari? imponho. Eu sei que eu deveria vender o serviço, vamos fazer uma hidratação no seu cabelo, mas eu não imponho, sabe? Então eu faço, aí eu fico, gente, eu senti, o cabelo tá poroso, eu tô vendo ali, não sei o que lá. Eu falo pra ela, não vai gostar. E eu fico me cobrando, e a cliente sai, nossa, que cabelo lindo, e esse cheiro. E eu fico, ai, glória a Deus. Gostou? Que bom. Mas eu sou muito preocupada. Muito. Legal. Ó, voltando na máquina ainda, qual é o tempo mínimo que uma pessoa pode ficar ali dentro da máquina? 10 a 12 minutos. É rápido, então não é nada que vai comprometer o dia da pessoa, que às vezes tá correndo, Não. sai de um cliente, foi fazer uma limpeza, às vezes tem que pegar um filho na escola, aquela loucura. Dá pra encontrar um tempinho Dá. e fazer. E no meu estabelecimento eu ainda tenho banho. Eu não tinha chuveiro, não era um banheiro de chuveiro. Eu adaptei, construí a parte do chuveiro. Então, eu tenho muitas meninas que saem pro trabalho, saem pra faxina. Porque conseguiu ou tomar já um banho. vieram e já tomam um banhão e já vai pra... Ai, Lari, tenho perfume, tenho creme, tenho Tá. aerosol. Elas falam, nossa, Lari, eu vou chegar em casa, Salvou não preciso a nem vida. tomar banho. Tá Salvou a pronta. vida. Ai, que bom. É. Desculpa a minha ignorância, mas parece que eu já ouvi dizer que antigamente, ou ainda existe isso, um bronzeamento a jato. Uhum. É a mesma máquina que você tem? Esse é Não. jato? Esse jato, ele é a tinta. Ah, tá. Ele vai te colorir, geralmente... Fake, bronzeamento fake. Dependendo da marca que você usa, é aquele que você fica laranja. Ah, do Trump, gente. Ele que faz esse. Exatamente, você fica laranja e ele colore a sua O roupa. Trump não vai lá no spa dela, a gente já sabe Se disso. ele fosse, nossa, ia ser um hype. Mas É ele, diferente a técnica. ele tinge a roupa, ele tinge o lençol. Se você passar um creme, ele vai sair. Por isso que eu tenho muitas americanas que vêm com essa dúvida de tipo, eu posso tomar banho saindo daqui? Eu falo, não, você já sai daqui tomar banho. Não vai sair, porque não é uma tinta. Eu não trabalho com essa da tinta. Tenho muitas perguntas, às vezes. Às vezes eu tenho a máquina, inclusive. A jato. De spray. E às vezes eu fico pensando, será que eu coloco? Porque tem gente que pode gostar, né? Será? Então, mas eu fico com medo do produto. De escolher o produto certo. Eu tenho que pesquisar tudo que eu Você coloco tem que estudar ali. mais a respeito, Tudo né? que eu coloco ali, eu pesquiso muito e eu testo em mim. E eu já saí da máquina coçando desesperada, porque antes de colocar em qualquer pessoa, eu coloco em mim. E eu coloquei um que me coçou tanto. Eu não imaginava, eu nem testei se fosse coçar em alguém. Eu falei, eu vou testar em mim. Eu falei, esse já não presta. Até eu consegui um que eu falei, gente, esse é perfeito, maravilhoso, dá tudo certo. As meninas amam. Então, tudo certinho, tudo estudado, tudo avaliado. Tá. Esse bronzeamento é feito do pescoço para baixo? O seu? Então, tem meninas que gostam de tomar aquele solzinho, né? Aquele kiss no rosto. Eu falo para as meninas, eu tenho uma máscara de proteção UVA UVB que protege, ela é toda coberta. Geralmente, nos tênis, por aí é só o óculos. Mas eu falo, vamos proteger o rostinho? Exceto que elas queiram muito, eu não mando, né? Deixa a pessoa à vontade. Claro. Mas eu falo, vamos proteger o rostinho? Pra que tomar sol no rosto, né? Pra que pegar a luz no rosto? Então, a maioria tapa. Mas quando elas não tapam, elas põem o óculos. E tem umas também que fazem, por exemplo,
5 minutinhos tapado e 5 tira, só pra dar uma corzinha. Eu, Uma por exemplo, o meu coradinha. rosto, ele é mais claro que meu corpo. Mas eu coloco uma maquiagem um pouquinho mais escura E tudo e dá bem, tudo passa, certo. tá? Eu não gosto A do rosto. técnica dessa sua máquina é uma luz. É uma luz. Coloca um sonzinho ali dentro e passa que as meninas falam, já acabou? Que maravilha. É bem rapidinho, então não interfere na correria do dia a dia. A luz potente, 10 minutinhos eu deixo Você as minhas fica em meninas. pé, né? É em pé. Fica em pé, ela é 360. Eu não tenho a deitada por conta que eu testei em mim. E me dói muito nesse osso que a gente tem aqui do lado. Então, o que eu não quero que me incomoda pra mim, eu não quero pras minhas meninas. Então, eu tenho a de pé 360, que é super rapidinho. E é um bronze assistido, né? Eu fico ali fora o tempo inteiro. Abro um pouquinho, tá tudo bem. Quer uma água. Porque as meninas, às vezes, vão sem comer nada, sem tomar café. Às vezes, no meio do negócio, abre a porta. Ai, posso sentar? Pode. Não tô muito bem. É. Aí eu trago bolachinha, grito, traz uma bolachinha, sal, doce, Traz chocolate. aquela bolachinha de sal com manteiga daquele frigobarzinho lá, Sim. gente. Aquela lá. Eu tenho um chocolatinho, tenho bolachinha de sal, tenho chocolate, tenho água, tenho tudo pra socorrer ali, né? Aí eu fico, não tem pressa. Come o chocolatinho, come a bolachinha, bebe água. Aí eu penso, não, tô melhor, vamos lá. Então vamos de novo. Mas é rapidinho, realmente 10 minutos. Só... Muito bacana. Vou abrir pra você essa câmera aqui, pra você dar o arroba, tá? O Lari, ou do seu business, né? Do spa, pra quem estiver te assistindo. E as informações também vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Então, deixa uma mensagem pra ela, comenta aí, curte, compartilha. Ela vai ter um prazer imenso de recebê-los. Sim, de interagir ali mesmo que no virtual ainda. Exato. E lá tem uma equipe maravilhosa pessoalmente, te esperando. Vários serviços, assim, de qualidade mesmo, que vai conseguir te entregar mais autoestima, mais beleza, mais alegria de viver, Com certeza. né? É uma equipe toda treinada, escolhida a dedo. A gente viu, ela veio acompanhada aqui hoje. Ela é enjoadíssima, gente. Vocês não estão entendendo. Então, com certeza, ela só vai colher esses resultados muito positivos. Então, se você está aqui no sul da Flórida, estiver ali, passando por perto, vale a pena agendar um horário e conhecer o espaço dela. Exatamente. Tá? E desde já, ela já se coloca à disposição aí para responder qualquer tipo de dúvida. Não só você, como a sua equipe também, que está sempre atenta, né? Então, tá. Dá um arroba aqui pra gente. Bom, o meu arroba pessoal é @Lari com 2i, Fanta. Fanta de tomar. Lari Fanta. E o meu arroba do spa é @ineffable.spa. Isso, né? Ineffable.spa. É mais fácil encontrar, às vezes, pelo meu, porque Ineffable, eu sei que é um nome, às vezes, um pouquinho difícil de procurar ali. Mas me encontra, enquanto o spa me encontra. É isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos disponíveis no WhatsApp, mensagem, Instagram, Facebook. Estamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida. E super acessíveis. Vou adorar receber vocês, mesmo que seja para conhecer o espaço. Tenho muita gente que vai lá só conhecer, ver se é Só isso de curiosidade, mesmo. Pega ver um cartãozinho. vamos ver se tudo que ela ofereceu é real. E volto depois com calma. Então, para mim, é sempre um prazer. Novas clientes, as minhas clientes fiéis, que sempre estão lá. Então, gente, tô esperando vocês. Gente, ela é muito querida. Ela tem planos aqui, ideias que ela falou que vai até contar pra gente aqui, ó, nos bastidores. A gente já prometeu o segredo, sigilo total. Mas quando ela tiver com tudo isso andando, eu vou aqui, ó, dar o passaporte do programa pra ela, pra convidar. Ela já tá convidadíssima pra voltar e contar tudo pra gente. Ó, é um bloquinho de notas combinando com a sua roupa. Ai, que Tá? lindo. É um bloquinho de notas realmente pra você deixar no carro, deixar na sua bolsa, pra você, às vezes, quer tomar nota de alguma coisa rapidinho, tá aqui pra te servir. Eu amei! E aqui dentro estão as informações das pessoas que estão com a gente desde o começo aqui, nossos Gracinha. colaboradores, tá? Quem cuida das nossas mídias digitais, um psicólogo, se você precisar bater um papo, sem Olha. compromisso, especialista em atender imigrantes. Sabe que a vida não é fácil, né? Escola de inglês, Destrava Inglês, se você precisar. Ó, aqui uma ótima escola e também especializada nesse destravar. Gigi Realtor, corretora de imóveis aqui em toda a Flórida, gente. As informações vão ficar aqui na descrição do vídeo.
Estúdio Hair Art também, quem cuida dos meus cabelos. Regiane faz questão toda semana de cuidar de mim com esse mesmo amor, com essa mesma dedicação. Se você tá em Porto de São Lúcio, também vale a pena dar uma passada na Regiane, marcar um horário com ela. Master Tile, empresa de instalação de pisos em gerais, aqui também em Porto de São Lúcio. E o Costa Café, quem fez questão de servir aquele café para você. Queridos, estava maravilhoso. Eu tenho certeza que se você voltar ou passar pela cidade aqui passeando na Disney, você vai parar em Porto de São Lúcio para ir tomar um café no Costa Mas Café. com certeza, eu não esqueço mais esse nome. Certamente voltarei. Não só pro Costa, mas aqui, né? Com certeza. Pra contar depois as novidades. Exatamente, você deixou a gente cheio de curiosidade. Adorei. Considerações finais, então. Vamos lá. Saiu lá de longe, pegou o carro, se arrumou, se preparou, veio linda, maravilhosa, bem acompanhada. Nossa, que alegria para mim. Porque para mim foi um prazer o convite, né? Eu sempre achei incrível assistir podcast, adoro podcast. Adoro ver podcast de empresários, de nomes, assim, fico assistindo, gosto das ideias, pego as coisas, assim, falo, gente, eu vou aderir isso pra minha vida, vou aderir isso pro meu espaço. Então, no convite, eu falei, gente, era o meu sonho, eu adorei. Tô me sentindo muito lisonjeada Que linda. com essa recepção sua, seu esposo, nossa, queridos, do Costa Café, que, gente, que café maravilhoso. E, assim, você me convidou. E como eu disse para você, eu não deixo as oportunidades passarem, gente. A gente tem que estar pronto para as oportunidades. Não deixa a oportunidade passar e depois falar, nossa, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? Peguei o carro, dirigi 2 horas, peguei um trânsito horroroso. Mas eu tô me sentindo, assim, grata, realizada. Dividi minha experiência com vocês, contei um pouco da minha vida. Eu abri a minha vida aqui para vocês. Eu fiquei super à vontade. E é isso, gente. Não perca as oportunidades. Estejam prontos. Se te convidarem, vá. É isso. E deixa aqui uma história linda pra gente, um pouquinho, mas assim, que inspiração realmente. A gente tá falando de vida real. Tudo isso ela viveu, ela sentiu na pele. Então, assim, hoje a internet tem muita fantasia, tem IA. Aqui não tem nada disso. Aqui tem vida real. E ela também, nos tempos que a gente está vivendo, tudo tão corrido, todo mundo sempre com pressa, todo mundo ouvindo áudio na velocidade 1,5, 2, e de repente alguém para a vida e sentar aqui para vir falar das suas experiências e, através disso, inspirar outras pessoas, isso tem que ser valorizado. Vale a pena. Então, a gente tem aí mais de 70 episódios. Se você não consegue, às vezes, ouvir um inteiro, porque a vida é corrida, coloca ali no carro, coloca, às vezes, quando tá fazendo uma faxina, limpando uma casa, arrumando ali um cabelo. Mas vale muito a pena, porque, às vezes, uma frasezinha ali muda toda a sua história, muda todo o seu futuro. Né? A gente se inspira, a gente tenta colher aquilo que a gente escutou a melhor coisa. Sim. A gente não vai agradar todo mundo, né? Porque nem nosso Senhor Jesus Cristo agradou. Quem somos nós, então, tem aqueles que gostam muito, tem aqueles que odeiam. Se mas elogiar, já tá bom pra gente. Exatamente. Né? Vamos focar no que é bom, gente. Vamos focar no que é bom. Nossa ambição não é tão grande, não. Assim, 1 ou 2 gostando, a gente já tá feliz, já né? Então, feliz. você chegou agora, curte aí, ajuda bastante a gente continuar fazendo esse trabalho. E lá no espaço, se tiver uma televisão, quando sair o seu episódio, deixa você rodando lá para as pessoas verem. E porque realmente foi um presente, um espetáculo receber você aqui. Que gracinha, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Quer mandar beijo para alguém? Eu quero mandar um beijo, obviamente, para minha mãe, né? Minha parceira, minha amiga, minha alma gêmea. Minha mãe é tudo para mim. Eu quero mandar um beijo pro meu esposo, que é meu esposo pra vida toda, se Deus quiser, meu parceiro. Fala o que você fala pra ele. Não pode falar agora. Gente, olha o que ela fala pro marido dela. Que Ela começa a fazer oração e fala, amor, fecha o olho. De repente, ele abre um só e fala, gente, quem é essa maluca? Olha o que ela tá falando. A minha pretensão da minha vida é casar uma vez só. Já casei, então eu falo pra ele, se ele quiser separar, se ele não for meu, ele é de Deus. Então, que Deus o leve. Porque eu casei uma vez só, não largo desse homem. Esse homem é meu. Leve agora, Deus. Ela fala isso. Eu falo, Senhor, se esse homem não for meu, esse homem é teu, o senhor pode levar. Ele fica um pouco assustado, mas ele sabe que eu sou meio dedinha assim mesmo. Então, eu quero mandar um beijo pra ele, que é meu companheiro, me entende.
sabe meus altos e baixos, meus dias difíceis, ele tá comigo, me apoia. Então, os dois tá ali, ó, a mamãe e o meu marido, o meu filho, o meu amor, que me tornou uma pessoa muito melhor do que eu já era, graças a Deus. Eu sei que eu sou melhor hoje por conta do meu filho, que o filho faz a gente ficar melhor. Se o filho não fizer a gente ficar melhor, é porque a gente realmente é ruim. Então, meu filho, as minhas colaboradoras que estão ali comigo o tempo inteiro, saem da casa delas, ficam ali comigo o dia inteiro. Às vezes a gente passa mais tempo entre a gente do que com os nossos familiares. Então eu sou muito grata por elas que tiram o tempo delas para ali, para batalhar também, para conquistar por um sonho meu também. E eu quero mandar um beijo para todo mundo que faz parte das minhas clientes, as minhas amigas que se tornam minhas amigas, né, que começa ali como cliente, as minhas amigas que se tornam minhas clientes, as pessoas que eu conheço, que gostam de mim, aqueles que não gostam de mim, um beijo também. Mas eu oro pela vida de vocês. E, gente, esquece, não foca naquele que você não gosta, não. Não foca no Instagram da sua inimiga, não. Não cria fake, não, pra você ficar olhando a vida dela, não. Faz uma coisa, olha o seu. Entendeu? Foca coisas boas, procure imagens bonitas, procure imagens inspiradoras. Esquece aquela amiga que você não gosta e foca no que você quer, no seu futuro. Lari, hoje eu trabalho com isso, mas meu sonho é trabalhar com aquilo. Então esquece a inimiga. Esquece a inimiga. Foca só naquilo que você sonha. Visualiza, pede pro universo e pede pra Deus que vai acontecer. Então é isso, gente. É muito amor, muita energia positiva. Muita oração, muitos salmos, muitos mantras. Mas graças a Deus eu sou muito positiva. É isso. Vou te ajudar, hein? Vou te dar uma colinha. Ai. Faltou o beijo das irmãs. Era elas depois do Andy. Um beijo pra minha irmã Silmara, mais velha que eu. Pra minha irmã Fernanda, pra Fefa. Pro meu cunhado maravilhoso. Gosto mais dele que da minha irmã. Mentira. Pra minha sobrinha Sofia. Minha família. Minhas primas que estão longe. Mas assim... Vocês estão todos no meu coração. Então, por mais que tenha distância, eu carrego vocês em cada lembrancinha de alguma coisa que a gente passou juntos. Então, beijo. Amo vocês, amo todo mundo. E é isso. Positividade, paz, amor. Deus é top. E é isso. É isso. Obrigada. Eu que Tá agradeço pelo tempo, por tudo. E volte quando quiser. Eu Tá voltarei, bom? gente. É isso. É isso, gente. Obrigada a você que ficou com a gente aí acompanhando esse episódio pra lá de bacana. Se você chegou agora, volta, pega desde o início, ele tá imperdível, interage com a Lari, que sentou aqui pra contar um pouquinho da vida dela. Ela é uma querida, ela vai fazer questão de responder as suas dúvidas. Se quiser chamar pelo Instagram ali em off, ela também vai ter um prazer imenso em tirar dúvida, em te acolher, seja lá de qual forma Claro. for, não é? Então a gente se reúne aqui toda semana, quinta-feira, com uma história inédita que de alguma forma pode fazer um benzinho aí para sua vida. Se for para fazer mal, não é com a gente, tá? Então, se você não gostou, não tem problema. A gente tem essa consciência que nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Mas se você gostou, curte aí pra gente, tá? Pra gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. É tão difícil, né? Mas a gente não desiste. A gente se apaixona pela palavra não e só vai. Falou não, a gente tá indo. Falou não, a gente tá indo. Como a gente é teimosa, né? Exatamente. Muito. Então é isso. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana aí. Pode ver.